Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos falar de uma das sagas mais importantes do Batman nos anos 2000. Eu estou falando da saga Jogos de Guerra. Essa é a saga que o Máscara Negra ascende como grande chefão do crime de Gotham. E temos a morte de um membro da Bat-família. E só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E agora sim, bora pro vídeo. Capítulo 1. O erro da salteadora. A saga começa com a Stephanie Brown, que recentemente havia sido demitida como Robin. Ela não está nem um pouco feliz. Ela assumiu o manto temporariamente quando Tim Drake foi proibido pelo seu pai biológico de ser Robin. Contudo, como Robin, ela cometeu alguns erros. E o Bruce, com medo de acontecer uma tragédia nível Jason Todd, a demitiu. E agora, ela está observando um mafioso chamado Pasquale Galante. Acontece que foi a própria Stephanie quem organizou esse mega encontro entre os mafiosos após encontrar um plano do Batman para unir os mafiosos. E a salteadora está seguindo esse plano à risca para provar para o Batman que ela pode sim ser uma Robin. E também, só lembrando aqui que o nome da salteadora em inglês é spoiler. E só para não ficar repetindo toda hora a palavra salteadora, eu também vou chamar ela de vez em quando de spoiler. O tal do Galante recentemente doou 15 milhões de dólares para a caridade. E a HQ aproveita essa deixa para cortar para um baile de caridade num hospital na qual o Bruce Wayne está participando. Uma senhora rica conversa com ele. Contudo, o papo é interrompido quando 8 terroristas da Cobra invadem o baile. E com isso voltamos para Spoiler, que continua investigando o Galante. O mafioso se encontra com outro chefe da Gangue Hill, um tal de Orpheus, que está acompanhado da sua guarda-costa, a Onyx. Os 4 estão realizando algum tipo de troca ilegal, e a Stephanie se questiona onde estaria o Batman nesse momento. E esse Orpheus e a Onyx trabalham secretamente para o Batman. Mas claro que a Stephanie não sabe disso. De volta ao Bruce, ainda sem a roupa, ele consegue desligar a energia elétrica do local e pede apoio ao Alfred no computador. O mordomo pergunta se ele vai precisar de apoio e logo depois se lembra que não tem apoio, já que a Robin foi demitida. Bruce coloca o traje do Batman, aproveitando que as luzes foram apagadas, e faz uma piada sobre o Alfred também ser demitido, o que o mordomo leva na boa, mas na sequência olha para o memorial do Jason Todd e percebe o quanto que algumas coisas são difíceis de serem substituídas. De volta à salteadora, o encontro fica ainda mais interessante quando membros de outras gangues aparecem. A Stephanie comenta que até os mafiosos precisam de apoio, menos o Batman, que quer trabalhar sozinho. E aqui fica muito evidente o quanto que a Stephanie Brown tá chateada com o Batman. E por causa disso, ela vai acabar sendo o grande pilar dos Jogos de Guerra. O morcego usa o Batmóvel para chamar a atenção na festa, e logo na sequência atrai os cobras até um corredor. Enquanto isso, Alfred entra em contato com Asa Noturna. O jovem Dick Grayson estava há algum tempo sem entrar em contato. Acontece que ele andava um pouco ocupado com a Tarântula fora da cidade. O mordomo ligou porque estava preocupado com Dick, enquanto que novamente olha para o memorial do Jason. E o Asa Noturna é um outro personagem que vai ser bem importante nessa saga por conta de toda uma trama envolvendo a Tarântula. Já o Batman entra em ação e lida com os agentes da Cobra facilmente. Enquanto isso, Stephanie conta que nunca sentiu que o Batman fosse leal a ela, assim como ele foi com os outros Robins, e é por isso que ela vai acabar com essas gangues hoje para provar o seu valor. O problema é que nesse momento, o encontro fica ainda maior. Vilões como Pinguim e Pistoleiro aparecem. A salteadora percebe que o negócio ficou muito grande, mas ela está convencida que pode resolver isso. Afinal, ela foi treinada pelo Batman. Nenhum aliado do morcego morreu em combate, mas é nisso que ela se lembra do segundo Robin, e a HQ faz uma rápida retrospectiva dos eventos da Morte em Família, embora a Stephanie não saiba exatamente o que aconteceu com o Jason. E isso a leva para o terceiro Robin, o Tim Drake, que é o namorado da Stephanie. Nesse momento, o encontro da máfia fica quente. Acontece um desentendimento com o Scarface do ventríloco. A salteadora começa a pensar que talvez isso seja algo muito grande para o seu caminhãozinho. E é nisso que aparece Selina Kyle, que concorda com ela. Ela não deveria estar ali. As duas conversam sobre a situação. E a Mulher Gato logo diz que se ela quer impressionar o Batman,
ela não vai conseguir. E a Stephanie omite alguns detalhes, né? Ela não chega a dizer que ela elaborou todo esse plano seguindo um plano do Batman. E tudo isso sem o seu consentimento. Ainda mais mafiosos chegam, como os líderes das tríades, e Selina acha que é melhor chamar o Batman, porque se algo der errado, vai ser uma guerra. O problema é que a Mulher Gato falou isso um pouco tarde demais. Quando o mafioso iria tirar algo do paletó, os demais entendem que isso era uma arma e desencadeia uma extensa luta entre os mafiosos. É uma verdadeira matança. A líder da tríade tenta matar o líder do cartel Escabedo. A Selina e a Stephanie presenciam tudo horrorizadas com o que está acontecendo. A gata pede para chamar o Batman imediatamente. E logo depois sai de cena para não ser acusada de nada. Quando a spoiler se vira, percebe que pelo menos 5 chefes de gangues morreram ali. Stephanie diz que agora sim, o Batman nunca mais vai aceitá-la de volta. Ela queima o papel com os nomes dos mafiosos e pede por ajuda. E após toda essa matança, a HQ revela que o Orpheus e a Onyx ainda estão vivos. Eles fugiram para longe, e é nisso que o Orpheus chama pelo Batman. O confronto rapidamente vira a notícia da cidade, e o repórter Arturo Rodrigues vai até o porto de Gotham para saber o que está acontecendo. Outra explosão acontece, e é nisso que a reportagem vê o Batman planando com sua capa. E o repórter afirma que o Batman existe. Ah, sim, tem esse negócio que na época estava em vigência no lore do Batman, de que o Batman realmente é um mito urbano. Ninguém nunca conseguiu filmar o Batman, nem nada disso, sabe? O que pra mim nunca fez sentido, mas era o que estava acontecendo na época. O Bruce, então, assume a narração da história. Ele rapidamente entende o que aconteceu. O morcego faz uma espécie de reunião com outros membros da família, e é revelado que apenas 8 das 21 pessoas sobreviveram. O guarda-costa do Escabedo conseguiu fugir, e machucado foi até a clínica da doutora Leslie Tompkins pedir ajuda. E ao ficar sabendo do que aconteceu, a Leslie pede o apoio de todos na clínica. E toda essa parte da Leslie parece não ser importante, mas a Leslie é fundamental para todo esse arco, tá, gente? E com isso, cortamos para a Torre do Relógio. Como Asa Noturna, Canário Negro e Caçadora estão fora da cidade, restaram apenas ele e a Batgirl para proteger Gotham. Isso vai ter que bastar, diz o Batman. Depois, eles tentam deduzir quem armou o encontro. A Bárbara suspeita do Orpheus, mas o Bruce não acredita nisso. Por enquanto, os principais suspeitos são Pinguim e Ventríloco. E ele também não descarta uma operação de alguém de fora, como os próprios Cobras. O problema é que nesse primeiro momento, o foco realmente é proteger a cidade. Já que os chefes das gangues foram mortos, vai ter toda uma guerra para ver quem que vai assumir o controle dos territórios dos outros. Em Chinatown, 2 pessoas das tríades estão questionando quem vai ser o novo líder. Quando o negócio iria desencadear em tiroteio, a Batgirl aparece. Uma luta generalizada também. Na Zona Norte, Diego Escabedo assumiu o controle da gangue de seu pai, que morreu. O Batman aparece no meio da reunião da gangue. E também temos aqui uma pancadaria, porque Escabedo acha que o Batman é o culpado pelo que aconteceu. O herói facilmente derrota os mafiosos e deixa bem claro que não tem nada a ver com isso. Ele também quer saber onde está o guarda-costa, o tal do Franco. Antes que Diego pudesse responder, uma explosão acontece. A máfia Odessa aparece com a intenção de acabar com o cartel Escabedo. E com isso cortamos pro Orfeu, um outro personagem muito importante. Ele foi atrás do Pinguim no Iceberg Lounge. O pistoleiro, que havia sido contratado pelo Pinguim, o tem na mira. Só que Orpheus tá com poucas ideias e trouxe uma banana de dinamite ao lugar. Isso obriga o Oz a atender o chamado do Orpheus, que pergunta se foi ele quem armou o encontro. O Pinguim é sincero e admite que não foi ele quem marcou o tal do encontro. A conversa é interrompida quando o Orpheus é avisado de algo que está acontecendo. A Oráculo avisa ao Batman que tem algo grande acontecendo, mas nesse momento o Bruce está muito ocupado. Esse problema está na colina, onde a gangue dos latinos está lutando com a gangue da colina. A situação está fora de controle, e é nesse momento que Orpheus e Onyx chegam para parar a luta. E agora voltamos pro Batman. A atual líder da Odessa, Alexandra Kossoff, atira um míssil com a sua bazuca. O herói consegue desviar, mas esse míssil atinge em cheio o prédio. O morcego volta para ajudar as pessoas, inclusive o Diego Escabedo. Já Alexandra e os demais fogem quando escutam sirenes da polícia. Quando percebe que todos fugiram, o Batman chama eles de covardes.
mais problemas acontecem em Chinatown. E o Bruce comenta que, desse jeito, ele só tá enxugando o gelo. O Bruce pede pro Orfeu e a sua gangue irem até Chinatown. Só que ele também está ocupado. E com isso, voltamos para aquele repórter que encerra os trabalhos dizendo que não mentiu sobre o Batman. Ele acredita que o Batman é o coração e a alma de Gotham. Só que nesse momento, não tem ideia se ele irá conseguir deter tudo o que está acontecendo. Ele teme que só tenha visto a ponta do iceberg nessa confusão. E ele tem uma certa razão aqui, né? São tantas chamadas de emergência que a Oráculo e a Bat-Família não conseguem dar conta. Bruce, em narração, diz que a sua cidade está em guerra. E ele odeia admitir isso, mas precisa de ajuda. Após a noite sangrenta, os criminosos enterram seus amigos mortos na guerra. E na próxima noite, eles irão querer apenas uma coisa: vingança. Naquela noite, Batgirl vai atrás de Alexandra Kossoff, que está fugindo num furgão. A mafiosa, de forma audaciosa, joga o veículo contra uma mureta para fazer um pulo impossível. E que no final dá certo só porque é quadrinhos, né? E isso não impede a Batgirl de fazer o mesmo. A perseguição continua. E sem querer, Cassandra Cain é levada para uma armadilha com diversos membros da gangue prontos para matar ela. Habilmente, ela sacrifica sua moto e consegue escapar dos tiros. Novamente, ela precisa ignorar uma chamada da Oráculo porque precisa sobreviver. Ela tenta atacá-los furtivamente, usando a fumaça. Mas quando percebe, todos fugiram. Pelo menos agora, ela pode atender ao chamado da Oráculo na Zona Oeste. Enquanto isso, a Gangue Hill cogita em sair da cidade para aumentar o seu território. É então que Orpheus e Onyx aparecem e os proíbem de fazer tal burrada, já que todos iriam morrer. A única coisa que importa nesse momento é proteger a colina. E é nisso que uma explosão acontece no prédio ao lado. Membros da gangue da colina se aproveitam para começar mais uma guerra entre gangues. A Onyx pede para o Orfeu sair dali, mas o mesmo se nega. Ele prometeu ao Batman que iria proteger ao bairro e vai dar sua vida se for preciso. Eles escutam uma voz vindo do prédio em chamas. O Orpheus prontamente corre em direção ao prédio para ajudar. Só que não era uma pessoa pedindo ajuda, era o próprio Batman, que precisava dar um jeito de falar com Orpheus sem chamar a atenção de sua gangue. O Batman descreve que a situação da cidade é calamitosa. Hospitais estão cheios, boa parte do centro em chamas. Só que ele tem um plano. Ele quer que o Orpheus se encontre com o herdeiro da Yakuza. A ideia do Batman é fazer com que o Orpheus assuma a liderança da Yakuza. E isso iria levar o Batman a ter controle de duas gangues muito poderosas de Gotham. O Orpheus não gosta muito desse plano, já que, bem, ele não é japonês para controlar a Yakuza. Contudo, o Batman acha que vai conseguir se encaixar, mostrando seu valor. Então, ele recebe uma chamada da Oráculo sobre uns bancos que estão sendo assaltados. O Batman até chega a perguntar qual banco, e a Oráculo responde que são todos eles. Enquanto isso, no meio do mar, o navio recebe um pedido de ajuda de uma embarcação próxima. Só que aquilo era meramente uma distração, pois do lado de fora, o navio estava sendo tomado por mercenários. Voltando para Gotham, Batman comenta que precisa mudar um pouco as regras desse jogo de guerra. Por isso, ele se veste de Fósforos Malone e se encontra com alguns membros da Yakuza. Ele faz o meio-campo para facilitar o trabalho do Orpheus, nessa missão dele de tentar virar líder da gangue. O encontro com o Orfeu com a Yakuza acontece numa praça próxima. A Onyx se mostra bem nervosa. Ela está escondida nas árvores caso algo dê errado. A Yakuza realmente aparece no encontro. E o Orfeu vai direto ao assunto. Ele quer ser o líder da Yakuza. E, em troca, vai garantir a sobrevivência de todos na gangue. A Kahara fica impressionado com a audácia do Orfeu e diz que irá pensar sobre o assunto. Eles marcam novamente um outro encontro, no cinema daqui a 1 hora. E agora voltamos para aquele navio. Os mercenários conseguem controlar o navio e entram em contato com seu chefe. Não é revelado quem é essa pessoa no momento, mas eles recebem ordem de levar o navio até o cais de Gotham. Enquanto isso, o Orfeu vai até o cinema para ver o que a Yakuza decidiu. Infelizmente, o plano não deu certo. A Yakuza está ali para matar o Orfeu. Uma luta se inicia e a Onyx se junta à festa. Ela se pergunta desde quando o Orfeu usa armas. E o mesmo fala que são balas de borracha. Toda essa conversa distrai a Onyx, que leva um tiro em seu ombro. A Kahara aproveita o momento para fugir. O Orfeu, preocupado com sua amiga, diz que irá levá-la ao hospital. Mas ela se recusa a qualquer tipo de ajuda e pede para ele focar no Akahara, e que assim que possível ela mesma vai no hospital. Só que por enquanto,
ela vai cuidar dos capangas restantes. É nesse momento que o tal do navio chega em Gotham. O navio está carregado de armas para uma verdadeira guerra. E dali surge o Pinguim, dizendo que guerras são como negócios, e ele adora fazer negócios. Só que o Pinguim não é a mente por trás desse sequestro do navio. Ele é apenas o intermediador. A pessoa responsável por tudo isso daqui a pouco vai ser revelada. E agora, a saga Jogos de Guerra vai para uma HQ do Asa Noturna. É preciso contextualizar um pouco o que está acontecendo nas HQs do Dick. Ele havia sido demitido da força policial após a sua chefe descobrir sua identidade. Dick estava trabalhando ao lado da Tarântula e eles estavam morando juntos. O que é um tanto problemático para o Dick Grayson. Isso porque a Tarântula estava manipulando ele a fazer algumas coisas que ele não queria fazer. Na edição 93, o Dick é abusado pela Tarântula e depois eles voltam a ficar juntos. O Dick, inclusive, deixou recentemente a Tarântula sair impune após matar um vilão chamado Arrasa Quarteirão. Basicamente, ele está num relacionamento tóxico que não consegue se livrar. A Asa Noturna recebe o chamado do Batman e vai até Gotham para ajudar na luta contra a guerra. Assim que chega, ele vê o Batman agir em toda a sua forma e reflete como tem orgulho e medo de conhecer o Batman. O peso das ações recentes está preocupando o Asa Noturna. Isso fica tão evidente que até o Batman percebe que o Dick está estranho. Mas o mesmo mente, dizendo que está tudo bem. O Dick tem medo de contar para o Batman o que aconteceu, como se o Batman fosse ficar decepcionado. E enquanto correm pelos terraços da cidade, Batman explica o que levou Gotham a essa situação. O Bruce quer que o Dick vá até a clínica da Leslie Tompkins, porque o guarda-costa do Escabedo está lá. Como ele estava na reunião, talvez ele saiba de alguma coisa importante. A Asa Noturna, então, vai até lá com a intenção de conseguir tirar informações do guarda-costa. Só que antes de ir embora, Batman pede para o Asa Noturna não carregar a dor que ele está carregando aqui em Gotham. Só que, bem, a Tarântula está em Gotham e observa tudo de longe. Catalina Flores logo se envolve no meio de um tumulto envolvendo uma gangue latina. Ela tenta controlar a situação quando é recebida a tiros pela polícia. Tarântula facilmente incapacita os guardas e depois, falando em espanhol, se proclama líder da gangue latina. É claro que os homens da gangue falam que não vão acatar ordens de uma mulher, mas é nisso que a Tarântula agarra um deles e pergunta se eles já ouviram falar de um tal de Arrasa Quarteirão. Ela conta que matou esse cara aí, e isso impressiona todos que estão ali. Enquanto isso, Dick chega até a clínica da doutora Leslie, que informa que agora está cuidando de 2 capangas. Isso porque a Onyx foi até a clínica pedir socorro. O Asa Noturna a reconhece e pede para todos saírem da sala enquanto ela fala com a Onyx. Isso, claro, para ninguém saber que a Onyx faz parte da Bat-família. Infelizmente, a Onyx não ajuda muito no relato de como o encontro foi marcado. Ela apenas sabe que o Orfeu recebeu uma carta anônima e que durante a reunião todos estavam muito nervosos. Então, cortamos para o Tim Drake, que está em casa acompanhando tudo o que está acontecendo. O seu pai aparece em seu quarto para conferir se ele não saiu para fazer alguma maluquice, mas o Tim confessa que os seus dias de Robin acabaram. E agora voltamos para a Torre do Relógio. A Oráculo fica sabendo de um tumulto envolvendo a gangue latina com os escabedos. A polícia relatou que uma mulher vigilante está inflando os ânimos da gangue latina para esse confronto aumentar. Batman fica sabendo disso pela Bárbara, mas por enquanto pede que todos fiquem em alerta. A Asa Noturna então informa que está observando um ritual na iniciação da Odessa para novos membros. E o Dick diz que irá garantir que eles não virem membros. Só que então, o Batman pergunta sobre a Tarântula em Gotham. E o Dick interrompe a conversa para poder focar na luta. Mas quando os capangas veem o Asa Noturna, se apavoram de medo e vão embora. E o Batman, pelo comunicador, percebe que os bandidos estão com mais medo do Asa Noturna do que o habitual. Bruce fala que a Tarântula desobedeceu sua ordem de não vir para Gotham e vai querer um relatório completo da sua presença. A Asa Noturna então vai atrás da Catalina para saber por que ela está em Gotham. E o Dick tem medo que ela conte alguma coisa do que aconteceu com a Arrasa Quarteirão, pro Batman ou pra Bárbara. Ao encontrá-la, ele exige que Tarântula saia da cidade. Catalina finge lutar com Dick para impressionar a sua gangue, que agora chama ela de Lasaranhas. Ela agarra o Dick e fala no seu ouvido que tudo que quer é que ninguém morra. E o Dick fica com medo do que isso possa significar. Na sequência, vemos o Asa Noturna entrar em contato com Batman e convencer o morcego a permitir que Tarântula fique em Gotham, pelo menos por enquanto. E assim, ele abre o canal de comunicação da Catalina com a Oráculo. O que meio que cria um climão, porque no passado a Bárbara tinha brigado com o Asa Noturna
justamente por causa da tarântula. No topo de uma igreja em Gotham, o Silêncio se encontra com um personagem misterioso. Thomas Elliot é convidado a se aliar a esse vilão misterioso, mas se recusa. Tudo que ele quer realmente é arruinar o Batman e não controlar a cidade. Não há negócio, e o vilão sai dali. No cais da cidade, está acontecendo um leilão promovido pelo Pinguim com aqueles equipamentos do navio. E não só isso, ele está com o apoio de alguns vilões menores, como Trickster, Vagalume e o Eletroculador. O Pinguim está pedindo horrores, e o negócio simplesmente não sai. E agora voltamos para Bat-Família. Oráculo e Asa Noturna não estão se dando muito bem, e discutem até quando o herói está em ação para destruir as armas do Pinguim. O Batman interrompe essa discussão e depois ordena que a Batgirl encontre a Tarântula com o objetivo de dar sua primeira missão, que é de ficar na gangue do Orfeu. E isso é algo que o Asa Noturna sabe que ela não vai gostar. Mas pro Batman não tem esse negócio de gostar. Missão é missão. Numa reunião da Odessa, Alexandra revela que o dinheiro está acabando. O grupo precisa fazer algo diferente para sobreviver, e ela cogita fazer uma fusão. Um dos capangas é contra essa ideia e recebe um tiro na cara. Não há discussão. A fusão vai acontecer, doa quem doer. Enquanto isso, Batgirl finalmente encontra a gangue da Tarântula e luta com eles, até finalmente a Catalina aparecer. E tudo isso, claro, na base do soco e da violência. Só que a Tarântula começou uma luta com a Batgirl para não mostrar à sua gangue que ela está junto com a Batfamília. Finalmente, num lugar reservado, Cassandra explica a missão dada pelo Batman. A Tarântula odeia essa ideia e diz que irá cooperar, apenas deixando sua gangue fora das ruas e que não vai aceitar ir para outro lugar. No comunicador, Batman é convencido e permite que Catalina tente fazer as coisas do seu jeito. E voltamos para Odessa, que fecha uma parceria com a gangue Burnley, e o primeiro alvo deles será a gangue do Scarface, num armazém das docas. Só que isso é, na verdade, uma armadilha da Odessa. Secretamente, a Odessa firmou parceria com Scarface, e quando a gangue de Burnley chega no armazém, eles são alvejados por dezenas de tiros e todos da gangue morrem. E enquanto isso, Rush vai atrás do Pinguim, após receber um recado. Novamente, ele recusa participar de uma parceria. O Pinguim pergunta pro Rush se ele teria interesse em saber a localização do Charada. Acontece que o Thomas Elliot tá procurando o Charada numa outra história paralela que tá acontecendo, mas isso não é muito relevante aqui para a história. Mais tarde, a Odessa e a gangue do Scarface fecham uma sociedade. O plano de Alexandra é de adquirir uma nova gangue, e para isso, eles vão sequestrar a filha do atual chefe do crime de Gotham, o Henry Akista. E isso é uma mensagem muito forte, porque se ela realmente fizer isso, vai ser uma guerra total sem regras. É o código dos mafiosos, né? Nunca envolver a família. Mas a Odessa tá prestes a rasgar essa regra. No dia seguinte, a filha do Henry Akista, a Darla, está sendo levada de limusine pelos seguranças da máfia. Ela está preocupada com esse negócio de guerra de gangue, mas os seguranças garantem que com ela não vai acontecer nada. Contudo, nesse exato momento, por ironia do destino, a Odessa faz o seu movimento e com um caminhão bate na limusine. Um tumulto se inicia no meio das ruas, e os capangas querem sequestrar a Darla, e uma troca de tiros acontece. Quem estava passando por ali era Tim Drake, o ex-Robin, que prometeu que não iria se envolver. Ele escuta os tiros e não consegue evitar. Tim Drake, a paisana mesmo, vai direto ao resgate e bate de frente com os capangas da Odessa armados. E aqui só cabe uma pequena contextualização, é que o Tim Drake conhece a Darla do colégio. Os seguranças da Darla são mortos em meio aos tiros. Só sobra um russo, que logo depois é nocauteado pelo Tim. Os amigos do colégio do Tim realmente ficam impressionados com o que vem, e depois ajudam ao levar a Darla até o hospital. Só que isso ainda não acabou. Isso porque o próprio ventríloco com Scarface aparece ali armado com 2 capangas. Mais tiros são disparados e o Tim Drake consegue desviar lindamente de todos. Na sequência, os vilões voltam para o carro e tentam localizar a Darla. Scarface ordena que a atropelem, mas por sorte, Tim Drake, dirigindo esse carro, colide de propósito na van para salvar a sua colega. O jovem está sem paciência e simplesmente pega o Scarface do veículo e o usa para bater no Arnold Wesker. Só que logo depois, uma outra gangue aparece e atira nos policiais. Esses caras estão armados até os dentes, e o Tim não tem outra escolha senão voltar para o colégio. Enquanto isso, a máfia do Galante fica sabendo que seus familiares estão sendo atacados por toda a cidade. Henry Akista fica indignado e ordena todo mundo ir para as ruas. E quando lembram que ele não é exatamente o chefe, Henry responde com um tiro na perna.
E com isso voltamos pro colégio. Tim se encontra com a Darla, que está muito assustada e temendo pela própria vida. Ela acha que vai estar segura com o Tim, mas é nisso que um tiro é disparado de dentro do colégio e acerta a Darla. Ela cai no chão enquanto Tim inicia uma massagem cardíaca, desesperado para salvá-la. E toda essa parte do Tim Drake fica em stand-by, porque a gente vai para a história da Batgirl. Ela salva o filho de 4 anos de um mafioso que estava prestes a ser morto pela Odessa. Cassandra Cain não tem nem tempo de descansar, porque logo vai para o próximo chamado da Oráculo. Ela informa ao Oráculo que o alvo que ela acabara de salvar foi uma criança, o que deixa a Bárbara em choque. Logo a Oráculo percebe que a situação vai piorar nos próximos dias. A Cass pergunta onde que tá a salteadora, mas a Bárbara, que está acordada há mais de 30 horas, se irrita com essa pergunta besta, porque ela já deveria saber que a Stephanie foi demitida pelo Batman. Acontece que a Cassandra tá preocupada com a Stephanie Brown, e por isso ela decide ir atrás da sua amiga. Já o Batman fica sabendo do tiroteio no colégio do Tim Drake, e vai imediatamente para lá. Batgirl não encontra a Stephanie em casa. A verdade é que a salteadora está nas ruas de Gotham tentando ajudar do jeito que pode, mas não consegue esconder que está assustada com a situação. Batgirl a encontra lidando com os capangas da máfia, e imediatamente pede para ela sair das ruas. E a Stephanie diz que vai, mas claro que a Batgirl percebe que ela está mentindo. Quando um helicóptero passa por elas, Salteador aproveita para fugir sem revelar nada. E a Batgirl recebe um outro chamado da Oráculo, e por enquanto precisa deixar a Stephanie de lado. E a Oráculo pede para a Batgirl ir até o colégio do Tim Drake, porque a situação realmente está muito feia lá. Pelo comunicador, a Bárbara se irrita com o Batman por estar usando a Oráculo apenas como um serviço de mensagens entre a Batfamília, ignorando o apoio tático que ela pode oferecer. O tiroteio do colégio chamou a atenção da mídia. Aquele repórter de antes, o Arturo, está no helicóptero da emissora, cobrindo o evento. E a Cassandra tenta entrar no colégio sem ser vista pelos policiais ou pela mídia. Só que é nesse momento que eles escutam um disparo vindo de dentro do colégio. E enquanto tudo isso está acontecendo, a HQ vai mostrar o que a Mulher Gato está fazendo. Quando essa HQ foi publicada, a Mulher Gato controlava o leste da cidade. Há 3 meses, ela assumiu a zona após queimar a casa do mafioso Vic Barbarossa. Desde então, ela vem segurando as pontas da zona para proteger os mais fracos. O problema é que desde que a Guerra das Gangues começou, a Zona Leste vem sendo atacada frequentemente. Vemos isso durante uma troca de tiros entre 2 mafiosos em carros de luxo. Selina precisa interferir usando suas habilidades acrobáticas. Ela imobiliza o motorista e assume a direção desse carro amarelo. A gata consegue provocar um acidente e depois imobiliza os membros da gangue facilmente usando o laço. O problema é que no meio disso tudo, uma criança do seu bairro leva um tiro. Selina leva rapidamente a criança até a clínica da Leslie, e a médica recrimina um pouco a Selina por ter trazido a criança até ali. Mas logo depois pede desculpas, porque está apenas cansada de tanto trabalho. As duas vão tomar um café para recuperar as energias. E é quando aparece a notícia do tiroteio no colégio do Tim. Como a Leslie sabe que o Tim estuda lá, ela fica preocupada e deixa o café cair no chão. Leslie deixa bem claro que isso é culpa do Bruce, o que a Selina discorda. Afinal, não foi ele quem começou a guerra. Ela se culpa por nunca ter conseguido realmente ajudar o Bruce. E agora ele se tornou essa pessoa violenta e pessoas inocentes estão morrendo. Pouco a pouco a HQ está desenvolvendo a Leslie para mostrar que ela não tá gostando muito do que o Batman tá fazendo na cidade. E esse que é o ponto mais polêmico da história que os fãs vivem reclamando na internet. Mas para entender isso, tem que ver o final da história. Então, a Selina recebe uma ligação da Holly e fica sabendo que vai acontecer uma reunião de gangues na Zona Leste. Imediatamente a gata coloca a roupa e se desloca até o local o mais rápido possível. Só que acontece que a reunião era uma armadilha criada pela Odessa. O Senhor Frio fora contratado para matar todos que comparecessem nessa reunião. E quando Selina chega lá, todos já foram congelados. O Frio diz que fez isso por diamantes e por uma suposta ética moral. O vilão entra num extenso monólogo e se distrai, permitindo que a Mulher Gato consiga dar um golpe de surpresa. De forma muito corajosa, Selina consegue derrotar o vilão, o empurrando para o lado de fora do armazém. Só que é então que a Selina encontra a Salteadora, no topo de um dos prédios. A Stephanie tenta fugir da Selina. Ela não quer conversar sobre isso, mas nem mesmo ela, treinada pelo Batman, é capaz de fugir da Mulher Gato. A Selina só quer conversar, enquanto que a Stephanie tem medo que ela conte tudo isso pro Batman. A jovem começa a chorar e diz que tudo isso é sua culpa. A Selina fica confusa, porque ela achava que a Salteadora estava lá para investigar,
E aos prantos, Stephanie se culpa, porque o Tim Drake já pode até ter morrido. As duas vão até um esconderijo da Selina para tomar um café e se acalmar. É então que finalmente a salteadora confessa que após ter sido demitida do cargo de Robin, ela olhou o bate-computador e encontrou um plano de contingência do Batman para acabar com o crime. E a salteadora diz que seguiu esse plano letra por letra, mas mesmo assim algo deu errado. Isso porque um tal de Phosphorus Malone nunca realmente apareceu na reunião das gangues. Acontece que Stephanie Brown não sabia que o Phosphorus Malone era o Batman. Claro que ele não apareceu, o Batman não estava sabendo do plano. Ela realmente nunca teve chance de executar esse plano plenamente. A Selina sabia quem era o Malone e diz que isso sim tem um pouco culpa do Bruce, já que ele escondeu algumas coisas da Stephanie. O plano da salteadora nunca teve chance de dar certo. E agora voltamos pro Batman. Fora do colégio, a polícia tenta manter a situação sob controle. O Batman levou a Batcaverna móvel, que é esse caminhão camuflado da companhia elétrica. A Oráculo entra em contato e passa instruções de como entrar no prédio sem que a Batfamília seja vista utilizando o sistema de esgoto. O Dick, que estava disfarçado de eletricista, retorna para a equipe. Eles vão seguir com o plano da Bárbara. Assim, eles deslocam o caminhão, alternando a camuflagem. Tim Drake tenta ajudar seus colegas a manterem a calma. Eles vão até a enfermaria, e ficamos sabendo que a Darla ainda está viva, mas inconsciente. O Tim depois vai sozinho tentar encarar os mafiosos. Usando o sistema de esgoto, Batman e os demais se infiltram no colégio e rapidamente tomam conta de 3 capangas. Quem encontra o Tim é o Asa Noturna. E como um bom detetive, Tim diz que há 6 grupos de mafiosos no colégio nesse momento. O jovem dá um verdadeiro briefing sobre tudo que está acontecendo. E além disso, Dick entrega uma mala cheia de apetrechos para o Tim utilizar caso precise. Do lado de fora, o jornalista Arturo conversa com uma outra repórter de uma emissora concorrente e novamente reforça sua fé no Batman, algo que não é compartilhado pela moça. E será que ele tem razão em confiar tão cegamente no Batman? Naquele momento, Batman confronta um dos grupos e consegue resgatar diversos reféns numa tacada só. A Batgirl toma conta de 2 capangas que tinham se separado, e o Asa Noturna vai atrás do grupo que estava na lanchonete. Ao libertarem os refugiados na enfermaria, o herói percebe que a situação da Darla é vida ou morte, e corre para levá-la até a ambulância. A Batfamília protege o Batman dos capangas que sobraram. Finalmente, o Batman sai do colégio segurando Darla em seus braços. Como toda a mídia está ali, é registrado pela primeira vez uma imagem nítida do morcego. E isso é transmitido ao vivo. Alguns da mídia acham que ele matou a criança e outros defendem o morcego. Darla é levada até a ambulância ainda com vida. E Batman pede para os demais se separarem, porque ainda há casos para resolver. Aquele repórter que tanto acreditou no Batman faz uma reportagem criticando o morcego, porque a interferência de um vigilante pode ter levado à morte de uma criança. Arturo quer mesmo acreditar no Batman, mas confessa que não sabe mais se é certo apoiá-los. Capítulo 2 – Guerra. Imagens do Batman circulam ao redor do mundo. A mídia descobre a identidade da Darla e informa que a mesma morreu no hospital. A máfia, que está sendo controlada pelo Aquista, decide não comentar nada com os repórteres. Henry Aquista, cansado de tudo, manda a ordem que é para matar todos das gangues rivais. Quem também não aguenta mais tanta insegurança é a população de Gotham. Várias pessoas se reúnem na frente da prefeitura para protestar. Novamente, Arturo está no local cobrindo tudo. E quem também está lá é o Tim Drake, que reflete se deveria estar ajudando o Batman ou não. Acontece que o Tim também se sente traído pelo Batman por tudo que aconteceu desde a sua saída da equipe. Quando o Arturo termina a reportagem, ele novamente se pergunta se a população deveria realmente acreditar no Batman. E agora sim, voltamos pro Batman e pra Oráculo. Bárbara novamente se queixa da situação de estar sendo apenas uma operadora, e toda e qualquer ação precisa primeiro da aprovação do Batman. O Bruce não fala muita coisa, e isso faz até a Bárbara se culpar por não estar ajudando presencialmente. Ela faz um pequeno overview da situação dos membros e pergunta se Bruce tem certeza que não é para pedir ajuda da salteadora. Ele reconhece que foi muito duro com a Stephanie Brown, mas pedir para ela voltar nessa situação realmente é pedir demais. Em Brookline, está acontecendo um tiroteio e a polícia está no local tentando conter. A HQ mostra que Renee Montoya está lá. Não apenas membros de gangues, mas também 2 das mulheres vendidas pelo Pinguim. Elas são Vicious e Gun Bunny, e são as vilãs das aves de rapina. A Montoya acerta um tiro num dos capangas, mas logo depois é atingida por uma faca arremessada.
Do lado de fora da clínica, policiais descobrem que ela está cuidando de 2 pessoas que estiveram no tiroteio. Eles tentam forçar um interrogatório, mas Onyx consegue fugir rapidamente com a ajuda da Leslie. E quanto a outra pessoa que estava no tiroteio, ela acabou entrando em coma. Ou seja, os policiais não vão conseguir nenhuma informação na clínica da Leslie. O Batman se reúne com o atual comissário de polícia, o Atkins, na esperança de conseguir um novo aliado. E só lembrando que o Gordon já estava aposentado nesse momento. Naqueles vai e volta do Gordon da polícia. Enquanto isso, Tim continua refletindo se deveria ajudar ou não. Ele acha que está fazendo a coisa certa ao se manter afastado. Só que a morte da Darla é o começo para mudar de ideia. Na base da Odessa, Alexandra acompanha as notícias de longe. Ela é informada que todos irão atrás dela depois do que ela ordenou. Até mesmo o Batman. Só que quem está falando com ela não é ninguém da Odessa. É aquele personagem misterioso. Ele oferece proteção e garante que ela irá sobreviver se fecharem negócio. E eu acho que aqui já dá pra ter uma certa noção de quem é esse personagem misterioso. Será que vocês conseguem identificar ele? Voltamos ao Batman, que aconselha o comissário a colocar Gotham em toque de recolher. É exatamente isso que ele vai fazer, mas não é exatamente por isso que o Batman está ali. Ele pede que Atkins entregue toda a força policial ao Batman. O comissa fica indignado com essa sugestão, mas Bruce apenas responde que ele tem mais experiência em cuidar de Gotham do que ele. Apesar do apelo do herói, Atkins recusa essa oferta e manda o morcego ir embora. Após isso, Batman invade a cobertura da Odessa, atrás da Alexandra. Só que ele encontra marcas de sangue e logo depois escuta tiros. São capangas do Aquista que chegaram ali para matar geral, sem saber que a Alexandra já tinha fugido. O Batman facilmente consegue bater nesses capangas e depois consegue a informação que eles trabalham para o Aquista. Ao saber disso, o herói contacta o Oráculo, que informa que a Onyx está de volta ativa, mas que eles ainda estão com pouco efetivo. Só que isso está prestes a mudar. Tim Drake aparece na mansão Wayne e conversa com o Alfred, que fica feliz ao vê-lo, mas também triste por saber o motivo do porquê ele está ali. Então vemos Tim no topo de um prédio e colocando o uniforme de Robin. Ele está de volta. Enquanto isso, Batman está novamente disfarçado de Phosphorus Malone, tentando conseguir uma reunião com Diego Escabedo. Mas até o momento, sem sucesso. De volta a Salteadora e a Selina, finalmente a Mulher Gato revela que o Batman é o Phosphorus Malone. A Stephanie então percebe que o seu plano nunca poderia ter dado certo. Ela quer ir avisar as pessoas, mas a Selina acha que é melhor ela ficar aqui com suas amigas. Só que Stephanie sente que tudo isso é culpa dela, e por isso tenta novamente fugir da gata. Salteadora leva um chute na cara, e percebe que é melhor ficar por ali mesmo. É então que vemos James Gordon. Ele narra que está cansado de ficar em casa e precisa fazer alguma coisa pela sua cidade. O ex-policial se encontra com o comissário Atkins e fala que esse trabalho nunca foi fácil. Os dois conversam sobre o Batman, e para o Atkins, o pedido do morcego de controlar a polícia foi errado. E o Gordon concorda, dizendo que por baixo daquela máscara, Batman ainda é apenas uma pessoa, e homens podem errar. Já a Selina deixa a Stephanie na casa da Holly e promete que não vai contar nada para o morcego. Já o Bruce segue nas ruas como Phosphorus Malone. Ele conversa com dezenas de pessoas, mas não consegue nenhuma informação sobre a localização do Escabedo. O herói suspeita que talvez Diego Escabedo tenha armado aquele encontro. E é então que o Robin Tim Drake aparece, o que cria um climão entre os dois. Batman não fala nada, e nem o Robin. A Bárbara tenta quebrar o gelo, mas o Bruce apenas pede para colocar todos na linha. Ele dá uma espécie de discurso de motivação e se despede. Depois, Bruce finalmente conversa com o Tim. Só que nada sentimental nem nada disso, apenas profissional. O que faz o Tim Drake comentar que isso é bem típico do Batman. E agora voltamos pra Mulher Gato. Ela prometeu pra Stephanie que não iria contar pro Batman, mas não falou nada em não contar isso para outras pessoas. Por isso, ela passa na clínica da Leslie e conta tudo o que aconteceu para a médica. Ao ficar sabendo que toda essa guerra só aconteceu por causa de um plano de contingência do Batman, a Tompkins imediatamente culpa o Bruce. A gata só contou isso porque sabe que quanto mais cedo o Bruce ficar sabendo disso, mais rápido ele vai conseguir resolver o problema. É só que nesse momento a Leslie não tá muito pró-Batman. Então Batman se encontra com Gordon e pede ajuda pro ex-comissário convencer o Atkins. É só que dessa vez o Gordon concorda com o Atkins e não vai cooperar com esse plano de controlar a polícia. Ele diz que ainda se fosse ele o comissário, o teria mandado prender na hora.
Batman fica chocado ao ver o Gordon falar desse jeito, mas o ponto pro Gordon é que o Batman precisa aprender a confiar no Atkins, assim como ele fez no passado com ele. E o morcego sai dali dizendo que talvez dessa vez não seja suficiente. E a HQ corta pro esconderijo do Diego Escabedo. Todos os seus capangas foram mortos. Diego está preso numa cadeira, e aquele personagem misterioso tá com um maçarico na mão, prestes a matá-lo. E agora voltamos pro Asa Noturna. Ele está patrulhando a cidade quando se encontra com o Batman. O morcego não tá muito afim de conversa, o que pro Dick é ótimo, porque daí ele não precisa falar sobre a situação do arrasa-quarteirão em Bloodhaven. O Batman comenta que todo esse plano é engenhoso demais. Tudo é sistemático e lhe parece familiar. Enquanto isso, vemos que um vilão misterioso está torturando alguém da Yakuza. E o Batman marca um encontro para ver a situação da Tarântula. A Catalina diz que conseguiu convencer a gangue a ficar em posição defensiva. Não vai atacar ou roubar ninguém, apenas se proteger caso alguém ataque. Pro Batman, isso é bom o bastante. E parabeniza a Tarântula, que por hora faz parte da Batfamília. Catalina apenas comenta que tá louca para conhecer a ex do Asa Noturna. Cortamos pro Orfeu, que está tentando de alguma forma controlar a situação da sua gangue da Yakuza. As coisas não estão fáceis, porque cada um tem o seu interesse. É nesse momento que a Onyx ressurge e diz que irá ajudar no que conseguir. O que é ótimo, porque o Orpheus já tem uma missão para ela. Quando o Batman informa para Oráculo que a Tarântula vai receber um comunicador da Batfamília, a Bárbara fica pé da vida, ela não confia mesmo na Tarântula. E não só porque ela tá ficando com o Dick, mas porque ela realmente não confia nela. Batman anota a objeção da Bárbara, mas decide ignorá-la novamente. Mais um motivo para Bárbara perder a paciência com Batman, já que aquele vilão misterioso continua a torturar os outros membros da gangue. E cortamos para o Asa Noturna, que nesse momento está numa operação junto com Tim Drake. Essa operação acontece numa casa de massagem, que alguns mafiosos estavam usando como base de operação. O Tim quer a opinião do Dick para uma coisa. Isso leva o Dick novamente a se martirizar pelo que aconteceu com a Arrasa Quarteirão, já que ele não se sente digno em dar opinião. É então que o local começa a pegar fogo por conta da luta. Asa Noturna surta e começa a ver corpos das pessoas que a Tarântula matou e que ele ajudou a encobrir. O Dick começa a chorar e o Tim Drake percebe que ele precisa de ajuda. Quando todos estão seguros, Tim pergunta o que diabos aconteceu com Asa Noturna, mas o mesmo desconversa. Percebendo que o Dick não tá legal, o Robin prefere não conversar muito sobre a situação do Batman. E voltamos para a Salteadora. Ela consegue fugir da casa da Holly quando as duas garotas ficam distraídas. A Holly apenas comenta que a Selina vai matá-la quando ficar sabendo disso. Elas tinham um trabalho e não conseguiram cumprir. Na clínica da doutora Leslie, a médica está consultando o banco de dados de sangue de Gotham. A sua assistente pergunta o motivo dela estar fazendo isso. E Leslie apenas comenta que isso não é importante agora. Vemos então Scarface e Ventríloco. Eles estão irritados porque a guerra está apertando para o lado deles. E é nisso que eles são encurralados pelo vilão misterioso, que apenas diz que os dois agora estão trabalhando para ele. O Scarface o reconhece, deixando claro que ele é uma pessoa conhecida em Gotham. E aí, será que vocês já sabem quem que é ele? É nisso que o Asa Noturna contacta a Tarântula e informa que o Batman talvez saiba o que está acontecendo, e que vai acontecer um blackout em breve na cidade. E dito e feito, o blackout acontece. Corta para o Pinguim, que diz não temer a escuridão, desde que você saiba estar do lado da luz. Pelo jeito, realmente o Pinguim está trabalhando para essa pessoa misteriosa. O Batman entra em contato com a Tarântula e diz que o Pinguim é o responsável pelo blackout. Ele pede para Catalina tirar o Pinguim da cidade, e que ela faça isso sem mortes. Tarântula diz que vai executar a missão, mas sem matar é um pouco sem graça. Com muita facilidade, Catalina consegue passar pelos seguranças do mafioso e entrar no Iceberg Lounge. Cortamos para Stephanie Brown, que está tentando se encontrar com o Orfeu. A Steph percebe que tudo que estava no plano do Batman está acontecendo. Isso significa que ela pode prever algumas ações. Por isso, ela quer encontrar o Orfeu sem necessariamente contar para o Batman. Ela comenta que essa situação não pode piorar. Mas é nisso que uma gangue atira um míssil nela. Pois é, dá pra piorar. Por sorte, o míssil bate numa grade lateral do prédio e a salteadora consegue escapar com vida. No topo de uma gárgula, o Batman reflete sobre a situação do momento com a Bárbara. Ele diz que sabia que haveria um blackout, e a Bárbara pergunta como. É nisso que o Bruce fala, que é porque tudo isso estava nos seus planos. Isso deixa a Oráculo ainda mais confusa. O Bruce, como sempre enigmático, não fala mais nada, e apenas diz que irá para um lugar. Enquanto isso, a Tarântula segue batendo nos capangas do Pinguim. Só que agora são alguns vilões classe B.
Voltamos pro Batman, que entra em contato com o Alfred. Ele pede que o mordomo envie o arquivo J da pasta 376, assim como os registros do usuário. E assim que o Batman vê quem acessou os arquivos, ele resolve o mistério do que aconteceu. Pois é, eu acho que a situação não vai ficar muito boa para Stephanie, né? Enquanto isso, Salteadora continua a busca pelo Orfeu. Ela consegue se livrar de alguns capangas e comenta que o Batman estava errado e que nunca deveria ter sido demitida. Enquanto isso, Tarântula continua sua luta com os vilões. Ela enfrenta agora um grande peixe, o Pistoleiro. No combate corpo a corpo, Floyd não tem chance e é derrotado. Só antes de ir embora, Tarântula pega sua arma. E nesse momento, toda a Bat-família já sabe sobre o plano de contingência do Batman. Só que eles não sabem que foi a Salteadora quem o executou. Todos ficam contra o Batman por ter feito o tal do plano. É a Torre de Babel tudo de novo, né? O Bruce se explica dizendo que era um plano hipotético e que não era para ser usado. Mesmo com todos contra o morcego, eles entendem que nesse momento o foco é achar o Orfeu, já que o Orfeu é o coração desse plano. Acontece que o plano do Batman envolveria o Orfeu virar o grande líder das gangues depois dessa guerra. Tudo isso para fazer com que o Batman tivesse o controle do crime. E é exatamente por causa disso que a Salteadora está tentando encontrá-lo. A Tarântula consegue chegar até o local onde está o Pinguim. Imediatamente, Cobblepot tenta comprá-la, mas Catalina não está ali por dinheiro. Ela diz que espalhou uma mentira nas ruas de que ele era o responsável pela reunião que deu errado. Ou seja, Cobblepot não tem outra opção senão fugir da cidade. Cortamos para Stephanie, que espera conseguir salvar a Orfeu e consertar todo o erro que cometeu. E finalmente ela o encontra nesse armazém. O Orfeu tirou o capacete para descansar um pouco. E a Stephanie chega falando um monte de coisas, o que deixa a Orfeu confuso, especialmente quando ela cita um tal do plano do Batman. Só que é então que alguém chega pelas sombras e corta a garganta do Orfeu. Esse é o tal do vilão misterioso e que escutou tudo que Stephanie Brown falou. O vilão misterioso é revelado como Máscara Negra. Sionis acha que o Batman a mandou atrás dele num grande plano e por isso entra em combate com a Stephanie. Ele consegue roubar a mochila da Salteadora e quase rouba o tablet do Batman, mas por sorte a Stephanie tem um mecanismo que faz o tablet explodir. Ela aproveita o momento e ataca a Sionis com tudo, desferindo diversos golpes. O vilão então consegue surpreender a heroína ao pegar um caco de vidro e atacar a Stephanie. Isso desnorteia nossa heroína, que fica exposta. Sionis aproveita o momento e joga diversas coisas nela, para enfim segurá-la pelo pescoço. Ele fica impressionado com a sua resiliência e consegue derrotá-la ao deixá-la inconsciente. Só que o Máscara Negra não a mata. Ele quer interrogá-la para saber mais sobre aquele plano. E com isso, voltamos para o Tim Drake. A Oráculo entra em contato e pede que o Tim ajude numa coisa. O Robin está lidando com os bandidos que violaram o toque de recolher. E ao se livrar deles, Tim liga para o seu pai. Ele não quer que Jack fique sabendo que ele voltou a ser Robin pela televisão. E por isso marca um encontro no terraço. E voltamos pro Máscara Negra. Finalmente, a Stephanie acordou. O vilão preparou uma espécie de sessão tortura para conseguir arrancar uma informação. Cortamos para casa do Jack, que fica decepcionado ao saber que seu filho voltou a ser Robin. Ele culpa o Bruce Wayne por isso. Só que o Tim defende Bruce, dizendo que tudo isso foi decisão dele, sozinho. Jack não quer que o seu único filho morra, mas Tim pergunta se o seu pai poderia fazer a mesma coisa. E o Jack responde que não, e entende a posição do Tim. E o Tim diz que já sabia da resposta do seu pai, porque o senso de moralidade do Tim não veio do Batman, e sim de seu pai. A Oráculo então entra em contato e pede que Tim ajude numa coisa. Ao sair, Tim entrega o endereço para o Jack e pede para eles se encontrarem lá em 1 hora. O endereço era da clínica da Leslie. O Robin aparece à paisana e introduz Jack e a sua esposa, Dana, como voluntários na clínica. O local está totalmente sobrecarregado e qualquer ajuda é bem-vinda. De volta a Stephanie, ela está resistindo bravamente à tortura e ainda não revelou nada ao Máscara Negra. Só que chega no momento em que Stephanie diz que irá contar tudo. E Sionis quer saber quem é o informante do Batman. E é nisso que a Stephanie responde que era o Orfeu, o que o Sionis não acredita muito. E agora a HQ corta para mostrar o que está acontecendo com a Batgirl. O mafioso está prestes a matar essa mulher quando Cass chega para salvá-la no último segundo. Ela deixa a jovem no terraço de um prédio e logo depois lida com um sniper facilmente. O capanga diz que está trabalhando como freelancer para a máfia do Moxon, o que a Batgirl acha estranha, porque o Moxon está morto. Ela então pergunta se ele viu a Salteadora, o que o bandido nega. Só que as marcas de luta na janela indicam outra coisa. Não vai ter jeito, Cassandra vai ter que usar força.
Voltamos pro Máscara Negra. Coberto de sangue, ele vai verificar se o Orfeu era mesmo o informante. Ele verifica seus pertences e encontra uma escuta do morcego. Na clínica da Leslie, a doutora, ao ver a sua cidade toda destruída, se culpa novamente por ter incentivado o Bruce a ser o Batman. A Cassandra aparece ali e pergunta se ela viu a Stephanie, e a médica omite a informação sobre a salteadora e se irrita com a Batgirl, que tenta defender o Batman, dizendo que não foi ele quem criou isso tudo. Mas a Leslie está convicta que sim, isso é culpa do Bruce. Pelo jeito, vai ter uma ruptura aqui da Leslie com a Bat-família. Logo na sequência, a Lynx, representando uma gangue chamada Dragões Fantasmas, aparece e reivindica a clínica como sua nova base. Batgirl interfere e uma luta entre eles se inicia. E enquanto isso, Máscara Negra contempla o fone do Batman, quando é surpreendido pelo Rush. Ao vê-lo, Sionis lamenta que no passado não firmaram uma parceria, porque agora não tem outra escolha senão matá-lo. O Silêncio não está ali para brigar, e sim para negociar, porque ele vai contar ao Máscara Negra a localização da Batcaverna. E voltamos para Batgirl. A Leslie se mostra veementemente contra uma luta nas proximidades de sua clínica. Mas nesse momento, não há como evitar isso. A Cassandra luta contra uma gangue inteira sozinha. E apesar de lutar bravamente, Batgirl é apenas uma pessoa e começa a se cansar. A Lynx aproveita esse momento para atacar a heroína. A luta vai para dentro da clínica e um tumulto se inicia. No combate 1 a 1, Cassandra volta a ter a vantagem. Mas enquanto as duas lutam, os membros da gangue tentam tirar vantagem chegando por trás. Um deles tenta atacar a Batgirl com uma katana, e a Cass consegue desviar, mas não impede que o golpe acerte a Lynx. Ela morre com a espadada, e os demais membros da gangue fogem. Só que o estrago já havia sido feito, e a Leslie diz que o Batman finalmente conseguiu. Transformou seu hospital num necrotério. A Leslie pede que Batgirl saia imediatamente. E finalmente é revelado o que aconteceu com a Stephanie. Ela está viva, mas muito machucada e presa naquele armazém. A jovem consegue se livrar de uma das algemas, mas a segunda não sai de jeito nenhum. Todo o seu corpo está doendo. O Máscara Negra não está ali, e a única coisa que ela consegue enxergar é a silhueta da cidade. A sua força está se esvaindo, e finalmente desmaia. Enquanto isso, na Zona Leste, a situação está fora de controle. Selina tenta fazer o que pode para controlar os seus próprios apoiadores, já que ela havia imposto uma regra de não roubar ninguém na zona. Após resolver isso, a gata continua sua procura pela salteadora. Só que a busca é interrompida porque a Oráculo acessa o seu canal de comunicação para informar que as Ravens estão na Zona Leste. O Batman não queria que a Selina ficasse sabendo disso, mas a Bárbara ignorou as ordens e informou mesmo assim. E claro que a Selina não gosta desse tratamento que o Batman tá fazendo a ela. Na verdade, tá meio que todo mundo querendo brigar com o Batman. O único que tava mais de boas era o Orfeu e ele morreu. A Selina concorda em ajudar no caso dos Ravens. Mas após essa chamada, a Oráculo entra em contato com o Batman para dizer que a Selina está no caso. Acontece que o Batman queria que a Selina ajudasse, só que ele criou toda essa historinha para o Oráculo contar só para deixar a Selina mais com raiva. Porque segundo o Batman, ela trabalha melhor quando tá com raiva. Caraca, os níveis de manipulação do Batman chegaram a mais de 8.000 aqui, não é possível. Na sequência, o Batman faz uma outra coisa que passa do limite. Ele usa a tecnologia da Oráculo para invadir todos os canais de comunicação da polícia. E claro, sem a permissão da Bárbara. O morcego pede para que todos os policiais o apoiem nessa guerra. Alguns já trabalharam com ele, e outros têm medo, mas todos sabem que ele cumpre sua palavra. Bárbara não gosta nem um pouco do que está acontecendo, assim como Jim Gordon, que comenta que ele é um idiota por estar fazendo isso. Imediatamente, Batman passa uma ordem deles continuarem avançando em direção ao Parque Robinson. E como os policiais se sentem abandonados pelo comando da polícia, vários deles decidem apoiar o Batman. Já a Selina finalmente encontra as Ravens e uma luta se inicia. E agora voltamos para Stephanie. Ela recuperou a consciência novamente. Mesmo muito machucada, Salteadora tenta manter o foco no que realmente precisa ser feito. Primeiro, ela precisa sair dali e dar um jeito de chegar até a clínica da Leslie. De volta à luta da Selina, ela realiza algumas acrobacias, o que deixa as Ravens impressionadas. Só que uma delas atira num caminhão que carregava gasolina, e o tiro faz o caminhão explodir, colocando em risco o prédio ao lado delas. As Ravens aproveitam para fugir, enquanto Selina tenta achar uma forma de ajudar. Ela liga para Bárbara, que demora para responder por conta do problema do Batman estar usando a rede. E assim que ela recupera, aciona os bombeiros. É nisso que ela chama novamente o Batman e quer uma explicação do que tá acontecendo. Só que o herói tá para poucas ideias e desliga na cara dela, pro desespero da Bárbara. O morcego retorna pro Batmóvel
e entra em contato com Orfeu, que diz que estará indo ao seu encontro. O problema é que o Batman não sabe que o Orfeu morreu. Quem estava do outro lado escutando tudo era o Máscara Negra, que agora está disfarçado de Orfeu e prepara um plano para enganar o Batman. O morcego começa a suspeitar que algo aconteceu ao Morfeu, porque ele não está respondendo ao comunicador. A Oráculo lembra que teve uma atualização dele nos últimos 30 minutos, e que talvez ele só esteja ocupado. Enquanto isso, Máscara Negra finaliza o seu disfarce de Orfeu, colocando um creme facial para passar despercebido. E agora ele só precisa preparar a questão da voz. E a história mostra o que está acontecendo com o Sr. Aquista. Ele chora pela sua filha que morreu e não consegue aceitar a sua perda. Por isso, ele vai se vingar e ordena que o seu segurança, o Zais, mate todos. E que não é para deixar ninguém vivo. E o primeiro dessa lista que é para morrer é o Orfeu. E não confundir esses Zais com o Victor Zsasz, tá? São personagens diferentes. Nesse momento, a Onyx retorna à base para conversar com o Orfeu. E nem ela suspeita de nada. O vilão pede que ela faça um negócio longe dali. E tudo isso faz parte do plano do Máscara Negra para ele ficar sozinho com o Batman. Que, aliás, aparece ali logo na sequência. O falso Orfeu abre a porta para o morcego, mas não percebe que o assassino Zsasz estava do seu lado. Uma luta se inicia e o Batman aparece numa entrada épica. Já a Onyx finalmente chega no local da missão dada pelo Orfeu falso. Ela precisa proteger essa estranha invenção que ninguém sabe para que serve. E voltando para o Batman, um combate com o Zsasz acontece e o assassino não é páreo para o morcego. Só que ele tinha uma arma e o Zsasz revela que deixou uma bomba em algum lugar do prédio. Rapidamente Batman consegue localizar a bomba e inicia a desativação. Ele deixa o Orfeu sozinho com o Zsasz. O vilão acorda o Zsasz e deixa ele ir em troca de um favor de todos os outros chefes da máfia. Quando o Batman retorna, Orfeu mete uma desculpa que o Zsasz ainda estava acordado e que conseguiu fugir. Bruce lamenta porque ele queria saber mais sobre onde está a salteadora. Novamente, o Orfeu consegue despistar do assunto. É então que a luz finalmente volta para a cidade. Isso é uma boa notícia e o Batman quer encerrar logo essa guerra. Ele pede para o Orfeu reunir todos os chefes da cidade no Parque Robinson. O morcego passa todas as instruções que o Orfeu precisa seguir durante a reunião. E o Batman realmente não suspeita que o Orfeu seja o Máscara Negra. Ele está entregando o mapa da mina para o Máscara Negra. Após o encontro com o Orfeu, Batman pede para Oráculo colocar todos na linha. E novamente ele bate boca com a Bárbara. Mesmo assim, ela faz o pedido do herói. O Batman espera acabar com a guerra hoje. E enquanto isso, o jornalista Arturo abre o noticiário da WBGK, criticando as ações do vigilante nessa guerra. Capítulo 3, Fim de jogo. Nesse momento, a cidade está em silêncio. É o olho da tempestade. O repórter comenta que talvez tudo isso tenha sido apenas um prelúdio para algo muito pior. E ao escutar isso, a Leslie lamenta tudo o que vem acontecendo. E essa calmaria tem um motivo. Todas as gangues se reuniram no anfiteatro do Parque Robinson, inclusive os vilões como o Espantalho. Batman acompanha tudo isso de cima, e de fato tudo está saindo conforme o seu plano de contingência. Ainda assim, as coisas não são tão simples. Tudo precisa dar certo. Ao redor do perímetro, a Bat-família está cuidando da segurança, e todos estão prontos. O morcego ainda pede para a polícia esperar o seu sinal, algo que faz o estômago do comissário Atkins revirar. No anfiteatro, os bandidos clamam pelo Orfeu, que aparece na hora certa, segundo o Batman. O Orfeu inicia o seu discurso sobre como as coisas têm sido difíceis nas últimas 24 horas. Só que algo está errado. O discurso do Orfeu está muito mais inflamado do que deveria. E enquanto isso, Onyx retorna para a base e encontra o corpo do verdadeiro Orfeu. A Onyx tenta entrar em contato imediatamente com o Batman, mas o morcego encontrou algo que não deveria. O Dr. Morte está fazendo alguma coisa suspeita, e é então que a ficha cai para o Batman. Ele percebe que o Orfeu está morto bem na hora que a Onyx passa essa informação. O herói plana em direção ao Orfeu falso, mas o vagalume consegue rasgar a sua corda. Batman cai bem no meio do anfiteatro repleto de vilões, e uma luta generalizada acontece. O morcego silenciosamente pede para Tarântula tirar a sua gangue em segurança e ordena que ela fique no anfiteatro. Já o Orfeu falso continua a inflamar os bandidos. E a situação realmente fica fora de controle. São tantas pessoas atacando o Batman que ele não consegue dar conta. E o seu comunicador é danificado após uma mordida do Killer Croc. E as coisas ainda vão piorar. O Dr. Morte solta um gás mortal no meio da multidão e obriga o Batman a cuidar disso primeiro.
Imediatamente, Batman percebe que foi enganado pelo Orfeu impostor, e ele estendeu a mesa para o vilão eliminar a concorrência. Do lado de fora, a polícia e a Batfamília precisam improvisar, já que está sem o contato do Batman. A multidão que fugiu do anfiteatro entra em choque com a polícia. E só depois de muito tempo, o Batman dá o sinal para a polícia agir. Só que agora é tarde demais, diz o comissário Atkins. Lá dentro, Orfeu ordena que todos ataquem o Batman, e eles obedecem. Sabendo que a Oráculo está assistindo, o Bruce pede que ela mande a cavalaria. A coisa realmente está feia pro Batman. Bárbara pede que todos imediatamente entrem no anfiteatro, obrigando os demais a deixarem a polícia na mão. Sem os heróis, os policiais não conseguem segurar os vilões. Muitos morrem, e é nesse momento que o comissário Atkins ordena que eles utilizem armas letais. E com isso, voltamos pro Batman, que está lutando como pode para sobreviver. Nesse momento, Bruce tenta manter a mente livre de pensamentos, mas de vez em quando ele olha para o Orfeus falso e percebe o buraco em que se meteu. Finalmente, a Batfamília aparece e pouco a pouco vão avançando. Quem também está ali é a Onyx, que diz que falhou no seu trabalho de proteger o Orfeu. Batman e Robin se reúnem, e o Tim Drake comenta que Orfeu tá meio estranho. E é então que o Batman confirma pro menino prodígio que aquele não era o Orfeu. E esse é o momento que o Máscara Negra percebe que é melhor fugir. E voltamos pra Tarântula. Ela consegue fugir do anfiteatro junto com a sua gangue. Apesar do embate com a polícia, todos conseguem sair dali. O problema é que isso pega muito mal com a polícia, porque a Tarântula estava ajudando o Batman, e agora é vista como uma líder da gangue. Atkins comenta que eles poderiam ter pego todos os bandidos, mas no final seguiram de forma idiota as ordens do Batman. Enfim, ele diz que o Batman não está do lado da polícia. No anfiteatro, o Robin pede pro Batman ir atrás do impostor, enquanto que ele cuida do Killer Croc. O morcego não demora a encontrar o Orfeu, e com um soco bem dado, arranca sua máscara. Finalmente ele descobre quem está por trás disso. É o Máscara Negra. E quando parecia que o Batman iria prender o vilão, ele é atacado pelo espantalho. Dr. Crane diz que viu algo lindo nesta noite. Todas as gangues unidas contra um único alvo, o Batman. O Sionis aproveita para fugir, e Batman e os demais ficam para trás. Todos os bandidos são derrotados, mas ninguém comemora. Para efeitos dramáticos, uma chuva começa a cair bem ali, e vemos o Batman isolado, sem falar nada. Até que finalmente ele admite culpa. Isso tudo foi um erro. Um plano que deu muito errado. Ele admite que quando entendeu o que estava acontecendo, tentou jogar o jogo da guerra. Mas guerras não são jogos na vida real, são abominações. Ele enxerga isso agora, e pede apoio de todos para encerrar isso hoje. E por hora, a Batfamília está unida. Mas será que depois disso eles vão perdoar os erros do Batman? Batman pede para Batgirl cuidar do crocodilo. E pro Robin cuidar de Burnley. Pra Onyx ir pra colina e pro Asa Noturna cuidar da Zona Leste. Só antes de ir, Batgirl comenta que acha que a Stephanie é a culpada disso tudo. Mas o Bruce interrompe, dizendo que nesse momento todos precisam focar na cidade, e que ele sim vai encontrar a Stephanie. A HQ vai primeiro focar na missão do Asa Noturna. Enquanto pula de prédio em prédio, Dick continua a se culpar pelo que aconteceu com a Arrasa Quarteirão. Até que ele se depara com um vagalume, botando fogo num dos prédios da cidade. Imediatamente, Dick se desloca para detê-lo. Acontece que o Asa Noturna não tá com muita paciência agora, e é bem mais violento. Lance percebe que o Asa Noturna tá para poucas ideias, e que talvez até queira matá-lo. É quando ele percebe que o Asa Noturna foi o vigilante que matou a Arrasa Quarteirão em Bloodhaven. O que é parcialmente verdade, mas ainda assim isso é um problema, porque se um cara como o Lance percebe isso, talvez até o Batman consiga ver logo em breve. Enquanto isso, Mulher Gato retorna à casa da Holly, e descobre que a salteadora fugiu. Mais uma vez, ela precisa bancar a mãe atrás da filha. E antes de sair, Selina comenta que se a Stephanie não morrer nisso tudo, vai ganhar uma grande promoção do morcego. A luta leva o Asa Noturna pro lado de fora do prédio. Lindamente ele desvia das chamas e dá um socão na cara do vagalume. Na torre do relógio, a Bárbara recebe a informação de que a polícia autorizou o uso de força letal. E para Bárbara, isso realmente é culpa do Batman. Os policiais que estavam ao lado do Asa Noturna recebem autorização para atirar. E isso inclui os vigilantes. Dick protege Lance usando as asas do seu traje, e depois dá um soco no vilão. O problema é que ele é atingido por um tiro na perna. Irritado, Asa Noturna comenta que os policiais não deveriam nem perder tempo com os peixes pequenos, e sob forte chuva de tiros consegue fugir. Ferido, Dick chama o Batman, informando que não vai conseguir chegar às docas. O seu ferimento é bem sério. E agora, voltamos para o Máscara Negra.
Ele retorna para sua base de tortura, mas não encontra a salteadora. Ele segue as marcas de sangue e diz que, pronto ou não, ele vai matá-la agora. E com isso, voltamos pro Robin. Ele está no pier lutando com as Ravens. O Tim está se sentindo bem como Robin novamente. A sensação é divina. Facilmente ele consegue desarmá-las. Em narração, o jovem se lembra da vez que a Stephanie Brown foi Robin. E como, segundo Alfred, ela teve um efeito positivo no Bruce. A HQ retorna para o Máscara Negra, que largou a arma e está se arrumando. Ele tem certeza que a Stephanie saiu do prédio e fala em voz alta, como se ela estivesse ali. Ao seguir a trilha de sangue, encontra o capuz da salteadora. Sayone sarcasticamente diz que foi muito insensível. E é nisso que é surpreendido por um belo chute da Stephanie. E uma outra luta se inicia entre os dois. O Batman conversa com a Oráculo sobre o desempenho do Tim. O Bruce não está preocupado com o jovem, mas a Bárbara sim. Afinal, ele acabou de perder sua amiga. E é nisso que, grosseiramente, o Batman diz que a Bárbara tem trabalho demais para se preocupar com psicologia barata. E desliga a chamada, deixando a Oráculo irritada novamente. Nesse momento, o Robin entra em contato e avisa que está numa perseguição de alta velocidade com o Trickster, que tenta fugir usando sapatos voadores. Novamente, Tim resolve facilmente a situação e provoca o vilão, dizendo que se ele vendesse esses sapatos, já estaria mais rico que Bruce Wayne. Depois disso, ele vai atrás do Sr. Fan. A Bárbara pede pro Tim descansar, mas ele ignora o pedido, dizendo que ela não é o Batman para dar ordens. Tim consegue derrotar o Sr. Fan com muita facilidade, e é nisso que percebe que foi um tanto quanto grosso com a Bárbara, e pede desculpas depois. Já a Stephanie tá se saindo bem na luta contra o Máscara Negra. Ela encaixa uma sequência de 4 golpes, o que tira um elogio do vilão. Sionis consegue pegar uma arma, só que a Stephanie pensa rápido e o desarma. A situação se inverte e agora quem tá apontando a arma é ela. Só que a Stephanie não puxa o gatilho. Isso iria contra tudo que o Batman ensinou. Idiota, diz o Máscara Negra, que rouba sua arma. E agora é a Stephanie jogada contra a parede com uma arma apontada para ela. O vilão atira e acerta no ombro da heroína. Ela desmaia de tanta dor e o vilão comenta que era isso que ela deveria ter feito com ele. É por isso que ele diz que venceu. E joga a Stephanie no topo de uma escadaria. Salteadora ainda está viva, e o Máscara Negra diz que vai deixá-la assim, para que a Stephanie possa passar um recado por Batman, que é de agradecimento por mandar alguém tão incompetente atrás dele. Voltamos para o Robin, que acatou as ordens da Oráculo para descansar um pouco com seu pai. E antes dele voltar à ação, o pai do Tim diz que está orgulhoso dele. E a saga volta para mostrar o que está acontecendo com a Tarântula. Ela se reagrupa com a gangue nas colinas, mas são encurralados pela polícia. Na delegacia, o comissário Atkins está muito pressionado pela imprensa. Ele não aguenta mais e quer resultados imediatos. É nisso que um de seus assistentes informa que a SWAT conseguiu cercar o grupo da Tarântula. E isso é perfeito para o Atkins, que estava muito louco para querer capturar um vigilante. Ele passa a ordem para a polícia capturá-la, custe o que custar. Assim, a polícia invade o local onde as aranhas estavam se escondendo. A SWAT pede apoio, percebendo que não vai ser algo fácil. E a polícia segue utilizando balas de verdade, o que deixa os garotos da Catarina temendo pelas suas vidas. Mas ela garante que vai tirar todos ali com vida. E enquanto isso, Máscara Negra está no meio das ruas, contemplando o caos que a cidade se tornou. E agora ele quer todo o resto. Ele pede o transporte até a Zona Norte, porque tem algo que lhe interessa por lá. Voltamos à batida da polícia. Eles usam lança-foguetes para dividir o grupo, e no impacto da explosão, Tarântula não consegue salvar o Félix. Percebendo que está encurralada, ela pede por ajuda ao Batman. Só que, para o seu azar, um policial dá um tiro bem perto dela, o que faz ela largar o comunicador do topo do prédio. Ela tenta fazer tudo que pode para recuperá-lo, e se pergunta onde que está o morcego. Acontece que o Batman está procurando pela Stephanie, e chega no local que ela foi torturada. Ao começar a investigar as marcas de sangue, a Oráculo entra em contato e diz que encontrou a salteadora no topo de um prédio. Imediatamente o Batman vai ao seu encontro e abraça Stephanie à beira da morte. Já a Tarântula não consegue contato com o Batman. Por sorte, a Bárbara atende. Ela está desesperada e quer ajuda porque a situação tá feia. O comissário, em seu gabinete, pressionado para dar uma resposta, manda todos os policiais à disposição para tentar pegar a gangue da Tarântula. E enquanto isso, o morcego leva Stephanie até a clínica da Leslie. A situação da Steph é crítica. Ao redobrar a consciência, Steph apenas quer saber se o Orfeu está morto, o que é confirmado pelo Bruce. Ela se culpa, mas Batman tenta minimizar o que ela fez.
É então que ele recebe uma chamada da Oráculo sobre a situação da Tarântula. A outra coisa que está acontecendo nesse momento é toda a pressão da imprensa em cima do Batman. O Arturo continua sua cobertura e a toda oportunidade diz que o Batman e os seus vigilantes estão mais mal do que bem. A Bárbara comenta que os movimentos das gangues estão estranhos. Antes era tudo randômico, mas agora parece que eles estão sendo comandados por alguém. A Bárbara já percebeu o que está acontecendo. E esse alguém que está comandando tudo é o Máscara Negra. Ela comenta que todas as gangues estão indo em direção a alguma coisa na Zona Norte. De qualquer jeito, a Cass diz que irá atrás da Onyx. A jovem está apanhando para a gangue do Killer Croc. E como a Onyx não sabe a localização do crocodilo, eles querem saber a localização do morcego. A gangue quer pegar o morcego. O que é conveniente, porque é bem agora que surge a Batgirl. Uma luta começa, e Cassandra mostra todas as suas habilidades. A gangue fica impressionada. Nunca viu uma mulher se movimentar desse jeito. E o chefe dali, vendo que não vai derrotá-la, decide apontar a sua arma para a cabeça da Onyx. Só que ela consegue escapar e derrota os últimos capangas. Mesmo perdendo muito sangue, Onyx diz que tem algo diferente nas gangues. Algo mudou. As gangues estão indo em direção ao mesmo lugar. E a polícia não tem outra escolha senão recuar nesse momento. E é nisso que a HQ mostra o Máscara Negra tranquilo andando pelas ruas. Ele tá até cantando. E é nisso que ele observa aquele repórter, o Arturo, ao vivo. Ele interrompe o jornalista, dizendo que é um grande fã, e depois xinga o cameraman. E o Máscara Negra fala que o Arturo vai dar o grande furo da vida dele. Ele entra ao vivo na televisão, se apresentando como Máscara Negra, o novo chefe do crime de Gotham. Pouco modesto, né? O Sionis fala que é tudo que essa cidade precisa. Na Torre do Relógio, Bárbara tenta desesperadamente prever a próxima ação do vilão, e isso tá lhe dando dor de cabeça. O Máscara começa a falar do Batman, do quanto que ele é lunático e protegeu essa cidade. Pro vilão, o morcego comenta que não é nem um pouco diferente de um ventríloco da vida. Ele diz que o morcego acha que a cidade é dele, mas a verdade é que a cidade pertence ao Máscara Negra. É dito que ele convocou todas as gangues pro mesmo lugar, para eles testemunharem o fim de uma era. E com muito orgulho, ele apresenta a Gotham a Batcaverna, apontando para a Torre do Relógio. E isso vem daquela informação que o Rush deu a ele. E o Máscara Negra acredita que essa seja a Batcaverna. Não é a real Batcaverna, mas é uma das bases do Batman, né? E agora, vai dizer que toda essa parte aqui não é muito legal. Pô, eu acho essa parte muito boa. A Mulher Gato ainda não sabe que o Batman resgatou a salteadora e segue a sua procura. Ela chega nas docas onde encontra os corpos de vários policiais. Quem matou foi o Zaz, aquele cara lá de antes. Então voltamos para o Batman, que está tentando negociar com Atkins para deixar o grupo da Tarântula em paz. Só que nada feito, não há acordo depois do que o Batman fez. E o Máscara Negra continua o seu discurso na televisão. Ele diz que irá destruir a Batcaverna ao vivo para toda a população testemunhar a queda do morcego. A Oráculo já sabe disso do Máscara Negra e inicia uma queima de arquivos total. Ela se questiona como que diabos o Máscara Negra conseguiu descobrir isso. Sionis manda seus capangas primeiro, e eles são recebidos pelo sistema de segurança do local. Tudo isso faz parte do plano dos Sionis, que enfim entra no prédio acompanhado do Espantalho. De volta a Selina, ela luta com os Ais e se sai muito bem. O assassino não consegue acertar um único golpe por causa da agilidade da Selina. E agora voltamos pro Batman. O herói está prestes a ajudar a Tarântula, quando recebe uma mensagem da Oráculo. Ele decide ignorá-la por agora, para focar nessa operação. Ele logo alcança a Tarântula e tenta traçar uma rota de fuga com a Oráculo, o que obviamente não rola. A Bárbara tenta a todo instante dizer o que está acontecendo na torre, mas o Batman fica cortando. Os dois conseguem fugir e a polícia fica perdidona tentando encontrá-los. Já a Bárbara aciona o nível de defesa 2, mas isso não é suficiente para deter Sionis. E enquanto isso, Selina termina de finalizar os Ais. De volta ao Máscara Negra, ele chega no nível de defesa 3 e usa o Espantalho como cobaia. O Arthur, que segue acompanhando tudo isso, fica chocado pensar que ele matou o Espantalho. Mas o Dr. Crane tá vivo, só um pouco machucado. O vilão então pega a câmera e diz que vai seguir sozinho a partir de agora. A energia é cortada e a Bárbara está sem poder fazer mais nada. É então que o Máscara Negra chega até ao centro de operações e fica confuso ao ver a Bárbara e até chama ela de Bat-secretária. Quanto ao Batman, ele tira a Tarântula e os demais dos esgotos. Mas é nisso que ele percebe que o Máscara Negra está na televisão para revelar a Batcaverna.
E agora chegamos nas duas últimas edições dessa saga. Máscara Negra chama toda a população para assistir ao grande show da noite. Ele convoca o Batman a aparecer, isso é, se ele tiver coragem. A Bárbara é exposta ao vivo no noticiário, e o morcego chama o Batmóvel e corre imediatamente para a Torre do Relógio, junto com a Tarântula. A polícia realiza um cerco ao redor da torre, e é nisso que o comissário Ackins passa a ordem permanente de atirar para matar, caso a polícia encontre um vigilante. A Bat-família se reúne perto da torre, todos menos o Asa Noturna, que está muito machucado por causa daquele tiro. Bruce diz que irá entrar sozinho, enquanto os demais vão proteger o perímetro caso um vilão apareça. Nesse momento, Arturo sai do prédio e fica chocado ao ver tantos corpos esparramados pelo chão. Ele é protegido pela polícia, mas diz que o seu cameraman ainda está lá. E é nisso que cortamos pro Máscara Negra, que mata o cameraman após pegar dicas de como funciona a câmera. Ele volta ao vivo e ameaça a Bárbara. É nesse momento que acontece uma grande explosão na parede. E é o Batman. Ele chegando. Do lado de fora, o espantalho recobra sua consciência e pé da vida por ter sido traído pelo Máscara Negra, e se transforma em Scare Beast. E isso é algo que tinha no cânone naquele momento. O espantalho havia sido modificado geneticamente pelo Pinguim, besteira de quadrinhos daquela época. Nessa forma, Crane fica fora de controle e começa a atacar tudo que vê. Os tiros dos policiais são inúteis, e é hora da Bat-família entrar em ação. A Selina se diz preocupada, porque os tiras irão abatê-los rapidamente se fizerem isso. Só que o Robin tem uma ideia. Enquanto isso, Asa Noturna se recupera da lesão na Batcaverna móvel. Ele se queixa ao Alfred que poderia ajudá-los, mas o mordomo o repreende e ordena que ele fique por ali. De volta à torre, a luta do Batman e Máscara Negra tá pegada. Bárbara acha que o Batman entrou no modo suicida e está disposto a morrer se for necessário. A Oráculo tenta tirar essa ideia da sua cabeça, mas o Bruce, teimoso do jeito que é, parece convicto que irá morrer. A Bat-família ataca o espantalho, e é nesse momento que o Robin aparece para conversar com o comandante, e ele convence os policiais a não atirar nos vigilantes. O Tim promete que ninguém irá morrer, e depois eles se entregam voluntariamente. O comandante concorda, mesmo que isso vá contra as ordens do comissário, e isso dá a chance da Bat-família lutar livremente com o espantalho. Já o Oráculo cansa de tentar conversar com o Batman e decide fazer algo. Ela aciona o protocolo de autodestruição da base, e pouco a pouco a Torre do Relógio vai se despedaçando. Bárbara, então, espera convencer o Batman a sair dali, argumentando que se ele não tirá-la dali, ela vai morrer. E sem ter outra opção, Batman pega a Bárbara e sai no último segundo. Alguns minutos depois, os policiais buscam vítimas nos escombros da torre. A Bat-família sai de fininho, deixando claro que aquela promessa de se render era pura mentira. A Bárbara é encontrada nos escombros viva, e ela mente dizendo que o Máscara Negra estava errado. Ela conta pro Arturo, o jornalista, que aquilo era apenas uma empresa de tecnologia. Já o Batman ainda está por ali, e pede para todos ajudarem. É nesse momento que ele percebe uma ligação da Leslie, para ir até a clínica urgentemente. E o Bruce logo percebe, que isso envolve a Stephanie Brown. Ele corre até a clínica e passa na frente das pessoas, ignorando totalmente a presença delas. A Leslie diz que a Stephanie tem apenas mais alguns minutos de vida, e o Bruce pede para ficar sozinho. A salteadora está consciente e pede desculpas ao Batman por tudo que fez. Bruce ignora os seus erros, mas a Stephanie acha que todos a odeiam, inclusive o Tim. Antes de morrer, Stephanie diz que tem uma família, e o Bruce fala que irá dar tudo a eles. Ela ainda tem forças para perguntar se o Batman a escolheu para ser Robin por méritos, e não como forma de trazer o Tim de volta. O herói diz que foi de verdade, o que deixa Stephanie aliviada. Afinal, ela faz parte da lenda, mesmo que por um breve momento. Ela fecha os olhos e o sinalizador apita. O seu coração parou de bater. Stephanie Brown está morta. E, enfim, a guerra termina com uma vítima. Arturo faz mais um boletim ao vivo, criticando a participação dos vigilantes na cidade. O Batman vê isso na televisão da clínica e diz que não entende. Todos os vigilantes sacrificaram coisas para proteger as pessoas. Ao sair da clínica, ele fala para Leslie que sempre estará ali para proteger Gotham. E a Leslie não comenta nada, apenas deixa o Batman ir embora. 2 dias depois, acontece uma reunião com todas as gangues da cidade. Máscara Negra ainda está vivo e surge como o novo chefe do crime. Ele conseguiu unificar todas as gangues, até mesmo a Odessa. Capítulo 4 – Crimes de Guerra. Tecnicamente, a saga Jogos de Guerra
termina nesse final aí. Mas nas HQs seguintes do Batman, a gente teve alguns eventos muito importantes, são desdobramentos da guerra. Essa parte acaba sendo muito importante por causa de uma grande revelação envolvendo a Stephanie Brown. Então vamos a ela. Na mansão Wayne, Bruce está tomando um whisky. A Asa Noturna comenta que foram poucas as vezes que o viu bebendo, sinal de que ele está se culpando pelo que aconteceu com a Stephanie. Ao ver o seu pai, Dick ainda não consegue confessar o que aconteceu com a Rasa Quarteirão. O Dick comenta que, de alguma forma, ele sabe que o Bruce sabe, mas mesmo assim, nenhum dos dois comenta sobre isso. Alfred surge e pergunta se a Leslie está bem. O Bruce diz que não fala com ela desde o incidente. O Batman então conta o que ele fez ao sair da clínica. Ele colocou uma nova roupa e voltou à ativa. Não demorou muito até encontrar gangues tentando lucrar com a guerra, vendendo armas. O Batman desmantela esse grupo facilmente. Mas ainda tem algo estranho. No presente, Bruce comenta que, por hábito, quase chamou a Oráculo pelo comunicador, até se lembrar que isso não era mais possível. Ele diz que se esqueceu. A verdade é que a Bat-família tá meio rachada nesse momento. O Batman não entra mais em contato com a Oráculo. A conversa passa a ser sobre o Tim Drake. E por que ele não estava no leito de morte da Stephanie? Bruce conta que quando recebeu a ligação da Leslie, ele iria contar para o Tim imediatamente, mas decidiu pedir para o Tim descansar e ficar com seu pai, porque não teve força suficiente. Ele não queria magoar o Tim naquele momento. Foi apenas algumas horas depois que ele encontrou o Robin no topo da clínica da Leslie. Visivelmente abalado, Batman conta que a Stephanie não está mais ali. E o Robin não entende no primeiro momento. Não considera a hipótese dela ter morrido. Até que o Bruce tira sua máscara. E é nisso que o Tim entende que a sua namorada morreu. Temos um outro flashback que explica o que aconteceu com Asa Noturna. Ele fora resgatado pelo Alfred. E quando o Alfred voltou à mansão, ele percebeu que tudo estava diferente. É revelado que o Robin e a Batgirl foram até Bloodhaven. E ninguém sabe do paradeiro da Oráculo. Ver apenas Bruce e Dick na mansão lembra dos velhos tempos. Só que tem algo diferente. Gotham está mais perigosa por conta do Máscara Negra. Ele uniu todos os sindicatos, com exceção de um. A Gangue da Colina, que está sendo protegida agora pela Onyx. Bruce elogia o trabalho dela em manter o crime afastado daquela zona. Numa reunião com a Onyx, é dito que a morte do Orfeu serviu para motivar a gangue para não se aliar ao Máscara Negra. O Orfeu meio que virou um mártir, e rapidamente a conversa volta a ser sobre a morte da salteadora. A Onyx diz que o Batman não teve culpa nisso. E quem pisou na bola foi ela. E isso nos leva para o último flashback dessa história. Vemos o Bruce no cemitério, ao lado da lápide da Stephanie, quando a mãe dela aparece. Ela pergunta por que o Bruce estava no seu enterro, entre tantas pessoas. E o bilionário diz que a Stephanie era uma heroína. A mãe chora nesse momento e diz que se esforçou tanto para ela não ser como o pai. E só lembrando, que o pai da Stephanie Brown é o Arthur Brown, que é o vilão Clue Master. A mãe fala que a Stephanie queria ser como o Batman e lutar pelo bem. Em lágrimas, ela lamenta que lutar pelo bem só trouxe um marido morto, uma filha morta e um neto que ela jamais irá conhecer. De certa forma, o Batman atirou dela. O Bruce acha injusto esse julgamento, mas a mãe diz que pessoas morrem por causa do Batman. E dessa vez, foi a sua garotinha. A mãe chora nos ombros do Bruce e diz que falhou com a sua filha. De volta ao presente, o Alfred questiona como as coisas vão ser agora, já que os policiais vão atirar para matar. E o Batman diz que vai ser como nos primórdios. E que isso não importa, ele vai continuar protegendo a cidade. E essa frase até deixa o Asa Noturna com uma certa esperança. Alguns dias depois, a chefe da Odessa, Alexandra, acorda nos trilhos do metrô de Gotham. Quem a levou até ali foi o Batman. Ele diz que está fazendo isso para puni-la por tudo que aconteceu durante a guerra. O Batman deixa entender que irá deixá-la para morrer, atropelada pelo trem, se ela não falar sobre o Máscara Negra. E a Alex fala que o herói não mata, mas o herói só responde que os mortos não falam. O Batman tá pra poucas ideias aqui, hein? No último segundo, Alex conta que o vilão tem uma reunião no Bilton, e o Batman a salva do metrô. Depois ele amarra e arranca o seu olho falso, que era uma pérola negra. O morcego diz que o olho vai alimentar muitas famílias que ela vitimou. O Batman vai embora e a deixa ali mesmo. E com isso cortamos para o noticiário do Arturo Rodrigues. Ele ganhou uma promoção após a guerra e tem o seu próprio programa. Ele consegue uma entrevista com o tal de Aaron Black. Ele tem informações exclusivas sobre Stephanie Brown, como o fato dela ter sido uma Robin. Aaron quer saber quem matou Stephanie Brown. Para ele, o Batman é o responsável. Existe uma longa lista de vítimas por causa do Batman. Inclusive, ele diz que sabe que um Robin já morreu muitos anos antes disso. Esse Aaron Black aí tá bem informado. Voltamos pro Batman. Ele ficou de tocaia no Bilton, esperando a tal da reunião do Máscara Negra. Mas o chefe do crime não apareceu.
Na caverna, o Alfred mostra uma fita do programa do Arturo Rodrigues para o Batman. E ao ficar sabendo do conteúdo do programa, isso irrita o morcego, que chega até quebrar o copo de tanta raiva que tava. E a raiva não é só porque a vida da Stephanie foi exposta. O Batman acha que tem alguém fazendo isso para culpá-lo. É uma armação, e esse alguém quer que ele saiba disso. Talvez até alguém que saiba sua identidade. Por isso, o Batman vai até a clínica da Leslie para descobrir alguma coisa, já que talvez o prontuário da Stephanie tenha vazado por lá. E antes de entrar, Batman fica sabendo que a Leslie se demitiu pelas enfermeiras. Ele vai conversar com uma das enfermeiras, a Jenkins. A enfermeira revela que a Leslie estava estranha desde a guerra e que pediu demissão após se desentender com outra médica, a doutora Vera. Ela comenta que essa discussão aconteceu por causa da morte da Stephanie Brown, e o morcego pede para ver a ficha da Stephanie. O problema é que a ficha desapareceu, foi levada pela própria Vera. E assim, o Batman vai investigar a casa dessa tal Vera. O problema é que ao chegar lá, ele encontra a doutora morta com uma mensagem em sangue, dizendo delatora. E no chão ele encontra o prontuário da Stephanie, e o Batman tá achando tudo isso muito estranho. De acordo com a ficha, a salteadora estava estável. Ela deveria ter sobrevivido. O problema é que algumas páginas do prontuário estão faltando. O Batman acha que talvez alguém tenha machucado a Leslie e sai do apartamento. Mas logo depois volta porque ele esqueceu de verificar uma coisa. Mas calmo, Bruce tenta entender o motivo da Leslie ter ido embora sem avisá-lo. Não é do seu feitio. Ao ver melhor o sangue, Batman deduz que esse sangue tem 4 horas de exposição, o que bate com a ausência do Máscara Negra na reunião. E assim, o Batman entende que o Máscara Negra é o principal suspeito pela morte dessa doutora Vera. No dia seguinte, o Bruce vai até as ruas para entender melhor esse tal de Aaron Black. O cara tá conseguindo mobilizar a população de Gotham para ser contra o Batman. E o herói diz que ele é familiar. À noite, como Batman, o morcego aparece para interrogá-lo. E Aaron fala que não tem medo do herói. Só que Batman fala que deveria, porque ele sabe exatamente quem ele é. E então, uma terceira pessoa aparece, apontando uma arma. E é o Coringa. E esse caso, que já era bem complexo, agora ficou ainda mais. Irritado, o Batman fala que já deveria tê-lo matado há muito tempo. O morcego joga um batirangue e estranhamente erra. O Coringa revida e acerta vários tiros no herói. A sua roupa o protege. E logo na sequência, ele consegue se aproximar e sufocar o Coringa. O Batman parece determinado a matar o palhaço do crime. E é quando um outro Batman aparece e acerta em cheio esse morcego. Esse sim é o verdadeiro Batman. Nós temos um impostor aqui. Primeiro, o verdadeiro Batman imobiliza o Coringa. E depois orienta o Black a fugir do palhaço do crime antes que ele acorde. Já o Batman falso fugiu, e Bruce precisa ir atrás desse impostor. O herói deduz que foi esse impostor quem matou a doutora Vera. E enquanto isso, o jornalista Arturo convidou a mãe de Stephanie Brown para participar do seu programa. Os dois conversam antes no hotel que ela está hospedada. A entrevista vai ser sobre a Stephanie, e o Arturo quer que ela seja bem emotiva. De volta ao Batman falso, ele consegue fugir e tirar sua máscara, revelando ser o Máscara Negra. O vilão tenta chamar um transporte, mas é inútil, porque a verdade ele não conseguiu realmente fugir do Batman verdadeiro. Uma luta de Batman contra Batman acontece, e Sionis o lembra que na última vez quase o derrotou. Mas é nisso que o Batman desfere uma série de socos, e diz que a última luta ele estava cansado pelos 3 dias da guerra. O problema é que o Máscara Negra consegue fugir usando um gás para atrasar o detetive. De volta à Batcaverna, Bruce comenta que o Coringa também fugiu, assim como Aaron Black. Isso leva o Batman de volta à Estaca Zero em busca de pistas. E ao observar alguns relatórios da clínica, ele encontra algo suspeito. A lista de suprimentos não bate com o estoque. E o Alfred não vê ainda como que isso pode ser importante. São só suprimentos. Só que Bruce explica que os medicamentos batem com o tipo de tratamento que a Stephanie estava recebendo. Batman acha que alguém deliberadamente impediu o tratamento da salteadora. E depois mudou a ficha para não levantar suspeitas. Isso explica porque Stephanie morreu quando, na verdade, ela tinha um quadro estável. Ele precisa descobrir mais para punir o responsável. E mais tarde, Arturo chega no seu escritório da televisão, quando se encontra com o diretor do canal. Ele quer saber por que a sua fonte, o Aaron Black, está dando entrevista para um outro canal. E o Arturo não sabia disso. A verdade é que o Arturo estava sendo manipulado nessa história, para justamente incriminar mais o Batman. Aaron Black concede uma entrevista para a repórter Chen, numa localização misteriosa. Ele revela o que aconteceu e que foi atacado por 2 Batmans, o que suporta sua teoria de que existem vários morcegos na cidade. Além disso, Black questiona quem está lucrando mais com esse fim de guerra.
Ele diz que vários ganharam, como o comissário Atkins, que ganhou mais poder, o Máscara Negra. E ele fala que até o Arturo, pois suspeita que o jornalista esteja na folha de pagamento do Máscara Negra. Mas isso é o plano do Aaron Black, né? Meio que questionar todo mundo. Essas acusações são o suficiente para colocar vários jornalistas no pé do Atkins. A prefeitura abre um inquérito separado para investigar as acusações. E à noite, o Batman vai até o bar do Carlo, que é um local de encontro de capangas da máfia. Ele tenta tirar informações sobre o Máscara Negra, mas é inútil, ninguém conta nada. Só que o Batman tinha um plano. Ele deixa secretamente escutas no local para acompanhar o que os bandidos vão falar após sua saída. O Alfred está monitorando tudo o que eles falam e vai informar quando tiver novidades. Enquanto isso, o Máscara Negra recebe uma ligação. É de uma pessoa misteriosa, que diz ter uma ideia que vai matar 2 pombos numa paulada só. Após a guerra, foi feito um memorial na cidade para prestar homenagem a todos os falecidos. Lá estava uma imagem da Stephanie Brown, e vemos o Batman levando flores para a ex-Robin. Quem organizou a construção desse muro foi o próprio Aaron Black. O Batman ainda acha tudo isso muito suspeito, e continua a procurar por pistas. O Alfred retorna com o relatório da escuta, e confirma que ninguém falou da Leslie, o que é uma boa notícia. Agora, o que mais chamou a atenção é uma conversa sobre Aaron Black e Máscara Negra. A mensagem leva a crer que os capangas vão atrás da repórter Chen, que fez a reportagem sobre o Aaron Black. E imediatamente o Batman vai atrás para avisá-la. Só que o Batman faz isso de uma maneira bem assustadora. Ele chega do nada nela jogando uma fumaça, e depois a leva até os terraços. A Chen até acha que o Batman vai matá-la. E eu não a culpo, né? Olha o que o Batman tá fazendo, era só chegar na boa. O morcego pede a localização do Aaron Black, só que a repórter quer algo em troca. O que não é revelado nesse momento o que seria esse favor. No painel seguinte, o Batman encontra o Aaron Black. E já temos a grande revelação aqui. Aaron Black, na verdade, é Arthur Brown, o Clue Master, o mestre das pistas. O pai da Stephanie Brown. Ele tinha fingido a sua própria morte e ficou com o rosto todo desfigurado. Por isso que ninguém tinha reconhecido ele antes. O vilão disse que a sua prioridade após a sua falsa morte era cuidar de sua família. O Batman deduz que foi ele quem enviou a fita. Mas Arthur nega. Ele alega que só quer justiça. O mestre das pistas faz todo um joguinho dizendo que se recuperou da cirurgia por causa da sua filha, que ela lhe deu forças e tudo mais. E o Batman quer ajudá-lo, mas precisa saber onde está Leslie Tompkins. Novamente, Arthur não sabe de nada. Ele parece estar sendo bem honesto, já que culpa a Leslie pela morte da Stephanie. E não só ele, a sua esposa também. Então a HQ mostra mais uma edição do programa do Arturo. Nessa noite, ele vai entrevistar justamente a esposa do Arthur Brown, a Crystal Brown. O jornalista tenta levar a entrevista pro lado mais escandaloso, forçar a mãe da Stephanie a contar algo que não é verdade. Só que é então que o Batman aparece, interrompendo a entrevista. Esse é o Batman Máscara Negra, e ele age de forma bem agressiva atacando Arturo. A mãe da Stephanie se levanta e surpreendentemente luta com Máscara Negra. O problema é que as pessoas não sabem que esse Batman é um Batman falso, e isso tá queimando a imagem do morcego. O sinal é cortado do programa, mas a luta continua. O verdadeiro Batman aparece e desmascara os Psiones. O herói pede pro vilão entregar o resto do prontuário da salteadora, mas o Máscara Negra, de forma debochada, ateia fogo no documento. Ele se aproveita disso para conseguir fugir de novo. O herói pensa que, pelo menos, conseguiu salvar o documento. Contudo, quando retorna para o estúdio, encontra a mãe da Stephanie, rasgando o prontuário. Ela alega que fez isso porque não importa quem é o culpado. Ela tá cansada disso. Crystal diz que viverá com isso, assim como o Batman precisará fazer o mesmo. Só que nem assim o Batman tá convencido. A justiça é cega. Ele não pode ignorar que tem algo acontecendo ali. Especialmente o Coringa. Ele ainda não se encaixa em nada. E é nisso que a HQ mostra o Coringa lutando com Máscara Negra. O palhaço do crime estava atrás do Psione desde o começo, porque ele meio que roubou o seu trabalho. Psiones acha isso bobagem, e que o Coringa só está com ciúmes do seu sucesso. Só que Máscara Negra cai numa armadilha do Coringa. É nisso que o Coringa diz que o seu trabalho é matar o Robin, e não o dele. E agora sim, vamos para a última edição dessa saga, que é de longe a mais polêmica de todas. O Coringa diz que ele queria matar a Robin Stephanie Brown. E não importa o que ele faça no futuro, sempre vai existir uma Robin que ele não matou. Ele está prestes a se vingar, mas Máscara Negra consegue desarmá-lo. Por sorte do Coringa, o Batman aparece na hora certa e o salva. Claro que o morcego não deixa o palhaço fugir. Ele consegue cuidar dos dois ao mesmo tempo. E desfere socos nos dois vilões, que aparentemente são capturados. Só que o Coringa tem uma carta na manga. Ele saca as duas armas que dispara ácido. As balas atingem em cheio Batman
e Máscara Negra. O herói mal é afetado por causa da sua armadura, mas o Máscara Negra é exposto em cheio ao ácido. Batman mantém a calma, rasga o seu uniforme e depois joga um spray para neutralizar o ácido nos Psiones. O Coringão fica indignado com o tamanho preparo, mas logo depois desfere um socão que faz o vilão desmaiar. Ele entrega os dois para a polícia, que até tenta prender o Batman, só que o morcego só dá um aviso, o que faz com que os policiais percebam que não é uma boa ideia. E com os dois vilões presos, só falta resolver a situação da Leslie. Depois, um noticiário informa que o Máscara Negra conseguiu fugir. Também é revelado que o jornalista Arturo fora preso por tentativa de homicídio. Também é dito que aquela pessoa misteriosa que ligou para o Máscara Negra era justamente o Arturo. O Batman vê tudo isso na televisão e comemora junto com o Alfred. Ele está contente que conseguiu entregar várias evidências, o que fará o julgamento do Arturo ser bem rápido. O herói coloca sua máscara uma última vez para finalmente confrontar o verdadeiro assassino da Stephanie Brown. Só antes, ele passa no AP da repórter Chen. Batman ficou devendo favores e vai quitar sua dívida. Simplesmente o morcego conseguiu uma promoção para Chen ser apresentadora de um programa. E até conseguiu o primeiro entrevistado, que é simplesmente o Superman. Pois é, o Batman pedindo favores até pro Clark. Batman pega o seu jatinho até a África para se encontrar com o culpado da morte da Stephanie. Ele chega no acampamento do Médicos Sem Fronteiras. E lá se encontra com a doutora Leslie Tompkins, que está ali para conseguir algum tipo de perdão pelos pecados que cometera. Batman aparece sorrateiramente, mas Leslie não se surpreende. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo. E o Batman acusa Leslie de sonegar tratamento a Stephanie. E é aqui que entra a parada mais insana que já escreveram envolvendo a Leslie Tompkins. A doutora diz que estava cansada dos vigilantes. Ela não aguentava mais, e por isso decidiu sacrificar a salteadora, porque talvez isso fizesse todos os outros desistirem. Batman fala que ela não tinha esse direito, e Leslie defende que aquela vida iria destruir a Stephanie. Agora, segundo Leslie, os dois são monstros. Ela está disposta a morrer, doou toda a sua fortuna para a família da Stephanie, e ela quer que o Batman a mate. Mas o herói se nega, e pela primeira vez, essa é a única diferença entre os dois. Um é assassino e o outro é herói. Bruce fala que doar dinheiro não vai mudar nada. Ter dinheiro não muda nada. E ele sabe disso. Bruce fala que Leslie, no final, só alimentou um ciclo de violência. Ele nunca precisou jogar um corpo morto para justificar o fim da violência. Ele não faz isso. Pro Bruce, a Leslie morreu quando matou a Stephanie Brown. E o que sobrou é apenas uma pessoa assassina e foragida. Ele ordena que ela nunca mais volte aos Estados Unidos. E nunca mais pratique medicina. Ela terá que lidar com isso sozinha. E assim Batman vai embora e deixa uma de suas mais antigas aliadas para trás. E assim termina a saga Jogos de Guerra. Mas ainda tem uma coisinha que a gente tem que explicar. Pra mim, toda a saga Jogos de Guerra é bem legal, mas o que eles fazem com a Leslie aqui é imperdoável, sabe? A Leslie jamais, nunca iria fazer uma parada dessa. O erro foi tão grande, tão catastrófico, que logo depois a DC teve que fazer um retcon em cima disso. E logo depois da saga Crise Infinita, a DC pulou suas histórias em um ano, e é nisso que a Salteadora aparece viva em Gotham. É revelado que a Stephanie nunca havia morrido, a Leslie forjou a morte dela. Ou seja, todo aquele diálogo do Batman com a Leslie não serviu pra nada. Mas pelo menos resolveu o problema do assassinato de personagem. Ela nunca matou ninguém. Mas eles tiveram que fazer todo esse retcon pra trazer a Stephanie de volta. Então, gente, assim, ó, tirando o final, que eu acho que é um absurdo pra personagem, não concordo com essa decisão de roteiro, toda a saga em si é muito maneira. Aí, especialmente ali o ato 2 e o ato 3, é a parte do plano do Máscara Negra de ir até a Torre do Relógio, eu acho muito legal. Eu gosto como tem tantas frentes narrativas, e todas essas frentes narrativas são boas e contribuem para a história principal. O ideal é você não pular nenhuma das histórias, e por isso que é uma saga tão grande. Muitas pessoas acham que essa saga estragou as sagas da Bat-família, mas eu ainda acho que é uma saga legal. Mas concordo que o final realmente é muito fora de tom. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo, querem mais sagas do Batman? E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da saga Batman Jogos de Guerra. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.